Para não ser incomodado enquanto dorme, você cavou um túmulo e se enterrou em um buraco de 300 metros de profundidade, até mesmo deixando de comer para poder dormir. Tudo porque você ganhou um sistema estranho que o fortalece ao dormir, e quanto mais tempo você dorme, mais forte fica sua habilidade. Mas se você for acordado, o tempo de sono será recalculado e a recompensa desaparecerá. Portanto, você não hesitou em viajar pelas montanhas e florestas profundas, encontrou um lugar auspicioso para si e se enterrou nele. Justamente quando você estava sonhando em acordar em um mundo novo e se tornar um poderoso nobre, um acidente aconteceu. Neste dia, em uma floresta coberta de neve, 4 homens e 2 mulheres caminhavam cambaleando pela floresta. 2 das jovens estavam mancando enquanto caminhavam. Parecia que suas pernas estavam feridas. Professor, olhe, há uma cabana de madeira à frente. Ao ouvir isso, os outros olharam para a direção apontada pelo jovem. Os rostos de todos imediatamente revelaram alegria, talvez construída por uma pessoa rica. Ótimo, talvez haja remédios lá dentro. O professor de meia-idade disse com satisfação, rapidamente levando seus 5 alunos para a cabana de madeira. O jovem que falou foi o primeiro a chegar à cabana de madeira e viu a placa de madeira pendurada na porta de madeira. Mas ele estava muito cansado e faminto neste momento, e não se importava em ler as palavras na placa, então ele estendeu a mão e empurrou a porta de madeira. Infelizmente, a porta estava trancada por dentro, e ele estava muito cansado neste momento, então ele não conseguiu abrir a porta depois de empurrá-la algumas vezes. Zantão, seja educado. O professor de meia-idade com calvície mediterrânea se aproximou e repreendeu Zantão por empurrar a porta com violência. Então ele olhou para a placa de madeira pendurada na porta e leu o conteúdo acima. Este é o meu lugar de descanso. Por favor, não perturbe. Caso contrário, você certamente atrairá minha maldição. Amaldiçoa aqueles que perturbam a cair no inferno para sempre e reencarnar continuamente. Ao ouvir o conteúdo da placa, outro jovem riu desdenhosamente, como se fosse uma maldição em uma tumba antiga. Nós, do Departamento de Arqueologia Histórica, não temos medo de maldições. Professor, acho que a cabana de madeira está desabitada, vamos entrar. Depois de dizer isso, o jovem também empurrou a porta, mas não a abriu, a porta estava trancada por dentro. Zantão, o jovem que empurrou a porta primeiro, disse. O professor de meia-idade com calvície mediterrânea viu que não conseguia arrombar, então ele só podia arrombar. A situação deles não era otimista, e eles tinham que entrar nesta casa, caso contrário, eles provavelmente morreriam de frio esta noite. Ao ouvir isso, os 3 meninos assentiram e então começaram a arrombar a porta juntos. Em pouco tempo, a porta foi arrombada pelos 3 jovens. Assim que foi arrombada, antes que eles pudessem entrar, uma série de grasnidos de corvos soaram de dentro. Então, um grupo de corvos pretos bateu as asas e correu para fora da porta, e logo desapareceu. Será que realmente existe uma maldição? Uma das meninas olhou para os corvos que voavam para longe e disse com um rosto pálido. Ao ouvir isso, Zantão disse desdenhosamente, como poderia haver tal coisa como uma maldição no mundo? Esses corvos fizeram seus ninhos aqui? Outro jovem também disse desdenhosamente, exatamente, nós encontramos morcegos em tumbas antigas antes, e nada aconteceu. Depois de dizer isso, os 3 jovens entraram na cabana de madeira primeiro, e as 2 meninas só podiam entrar na cabana de madeira se apoiando uma na outra. Não entrar na cabana de madeira não era uma opção, eles morreriam de frio e doença lá fora. A cabana de madeira já estava um pouco escura ao entardecer, e um dos meninos pegou seu celular e ligou a lanterna. Todos começaram a iluminar o layout da cabana de madeira, mas para sua decepção, não havia nada na cabana de madeira. Havia apenas um túmulo no meio da casa, e uma estrutura de madeira acima do túmulo, e nada mais. As janelas também estavam trancadas por dentro. O professor de meia-idade com calvície mediterrânea olhou atentamente para o túmulo e a estrutura de madeira, e então disse aos 5 alunos, este deve ser alguém que cometeu suicídio aqui, e montou um mecanismo antes de morrer para se enterrar aqui. Ao ouvir que era uma pessoa morta, as 2 meninas imediatamente tiveram arrepios e juntaram as mãos de longe para orar ao túmulo. Desculpe por perturbar seu descanso, estamos apenas pedindo abrigo. Vendo a aparência das 2 meninas, Zantão balançou a cabeça e disse, do que vocês têm medo, eles já estão mortos. Vendo que Zantão não tinha nenhum respeito pelos mortos, as 2 meninas franziram a testa, mas não disseram mais nada. Ok, parem de falar tanto. Zantão, vocês rapidamente quebrem essa estrutura de madeira e façam uma fogueira. O professor de meia-idade atribuiu tarefas aos 3 jovens alunos. Ao ouvir isso,
Os 3 jovens alunos imediatamente começaram a agir. Em pouco tempo, eles desmontaram a estrutura sobre o túmulo. As 2 meninas franziram a testa ao ver isso, mas não impediram. Não era possível encontrar uma boa lenha do lado de fora na neve e no gelo. Elas só podiam se curvar novamente ao túmulo e dizer algumas palavras pedindo perdão. Logo, o fogo estava aceso. 6 pessoas começaram a se aquecer ao redor do fogo. Depois que seus corpos se aqueceram, Zantão de repente se aproximou do ouvido de outro jovem e disse algumas palavras. Depois que os 2 terminaram de falar, o jovem não pôde deixar de olhar para uma das 2 meninas. Então ele se levantou e se sentou ao lado de uma das meninas e disse: Zantão sugeriu que todos jogassem um jogo, e a pessoa que perdesse contaria uma história. Ok, que tipo de jogo vamos jogar? Wen Yanzamei perguntou imediatamente. Está muito frio. Não há luzes nem eletricidade, e a bateria do celular deve ser reservada para uso. Claro, é melhor jogar um jogo para passar o tempo. Então Zantão disse mais algumas palavras para outros jovens, ao Rai. Depois de ouvir, o jovem também olhou secretamente para a mais bonita das 2 garotas. Então ele caminhou até esta garota e disse com um sorriso: Tuxué, vamos jogar um jogo de adivinhar pontos juntos. Vendo os 3 meninos se comportando assim, o professor de meia-idade com calvície mediterrânea franziu a testa. Mas não disse nada, como se estivesse pensando em algo. Tuxué perguntou: adivinhar pontos, é a primeira vez que ouço falar de um jogo assim. Como se joga? Zhao Hai imediatamente começou a falar: todos vendam seus olhos e escrevam números. Então todos abrem os olhos juntos. Se alguém repetir o número, tem que contar uma história. Neste momento, Zantão já havia se sentado ao lado do professor de meia-idade e disse: Professor, eles são bonitos, não são? Eu sei que você tem segundas intenções sobre eles. Especialmente cuidando deles. Por que não fazemos tudo hoje e cuidamos deles? É um lugar remoto e selvagem, e ninguém virá no gelo e na neve. Levará pelo menos 2 ou 3 dias para sair da floresta, e não haverá provas. Depois que terminarmos, tiraremos fotos para ameaçá-los, e as antiguidades em nossas mãos podem ser trocadas por dinheiro. Eles não se atreverão a dizer nada. Ao ouvir isso, o professor de meia-idade apenas pensou por 2 segundos e disse em voz baixa: Ok, linguagem clássica. Zantão riu. É precisamente porque ele sabia que tipo de pessoa era esse professor mediterrâneo que ele ousou dedicar tempo a essa ideia. Os outros 2 são seus melhores amigos. Nesse momento, as 2 garotas ainda não sabiam que tipo de ameaça enfrentariam. Estavam apenas contando histórias, não era uma grande aventura, e discutiam ativamente as regras do jogo com os outros 2 garotos. Quem está vindo? Um par de olhos brilhou na escuridão. Depois que todos chegaram a um consenso, decidiram que o Mediterrâneo de meia-idade seria o juiz. Eles encontraram uma roupa dentro da cabana. Em segredo, começaram a vendar os olhos. Os 3 garotos até vendaram os olhos antes das 2 garotas. Então, os 5 estudantes pegaram um pedaço de carvão e se prepararam. Vendo que todos estavam vendados, o Mediterrâneo de meia-idade tossiu e disse: Todos estão prontos? Com essa frase, os 3 garotos imediatamente removeram as vendas dos olhos, olhando para as 2 garotas com uma expressão séria. Revelando um sorriso presunçoso, o Mediterrâneo interiorano até pegou seu celular e abriu a gravação. Comecem, gritou o Mediterrâneo, começando a gravar com o celular. As 2 garotas imediatamente começaram a escrever um número no chão. E os 3 garotos quase simultaneamente atacaram as 2 garotas. 2 deles rapidamente arrastaram as 2 garotas para longe da fogueira, enquanto Zantão pegou o arame que havia coletado ao desmontar a estrutura de madeira. Com a ajuda dos outros 2 garotos, começou a amarrar as 2 garotas. O que vocês vão fazer? Socorro! Nesse momento, as 2 garotas finalmente perceberam o perigo e começaram a lutar desesperadamente, com os pés chutando sem parar. Infelizmente, era tarde demais. Os garotos da arqueologia não eram estranhos a trabalhos pesados, e seus físicos não eram ruins. E as garotas da arqueologia faziam os garotos fazerem trabalhos pesados, e também faziam muita dieta. Além disso, eles já estavam com frio e congelados há um dia. Com fome e cansaço, não tinham força alguma. Logo, as 2 foram arrastadas para perto da cabana sob os esforços conjuntos dos 3 garotos, e Zantão amarrou seus braços e pernas com arame. Sua luta, para não falar em se libertar, nem sequer conseguiu remover as vendas dos olhos. Os 3 jovens e o Mediterrâneo abriram as gravações de seus celulares, inserindo-os nas fendas das estacas de madeira da cabana, e começaram a apalpar as 2. Professor, socorro!
Tuxué e Zamei gritavam desesperadamente enquanto lutavam. Gritando para o Mediterrâneo, esperando que seu professor pudesse salvá-las, ouvindo os gritos de socorro das duas. Zantão arrancou as vendas dos olhos das duas garotas, deixando-as ver o Mediterrâneo que também estava palpando-as, e disse com um sorriso frio: gritem, o professor e nós somos do mesmo grupo. Mesmo que vocês gritem até perder a voz hoje, ninguém virá salvá-las. É melhor vocês cooperarem obedientemente, caso contrário, mesmo que matemos vocês aqui hoje, ninguém saberá. Ouvindo as palavras de Zantão, Zamei imediatamente não se atreveu a se mover, só podia tremer enquanto era molestada. Seus bastardos! Seus bastardos, me soltem, Zantão! Você terá um final ruim, mesmo que eu morra, não deixarei que vocês consigam o que querem. Tuxué ainda estava lutando desesperadamente. Gritando, agora já são 4 atributos de um dia de sono, são apenas 29 dias. Vou começar de um atributo novamente, espere eu me recuperar, eu definitivamente não vou perdoar vocês. Na escuridão, ouvindo os sons fracos que vinham de fora, Vudi cerrou os dentes. Resmungando, decidiu, espere a carne se recuperar. Saiu e rasgou Zantão em pedaços. Quando essas pessoas estavam desmontando a estrutura de madeira na casa, Vudi já havia sido acordado pelo som do machado cortando lenha. É que Vudi dormiu por muito tempo, seu corpo já apodreceu, agora acordando. Carne, sangue e ossos precisam de algum tempo para se recuperar. Meu Deus, será que vou ter que ouvir uma transmissão ao vivo hoje? Então eu tenho que rasgá-los em pedaços quando eu sair. Originalmente acordado, o fogo de Vudi já é grande o suficiente. Agora tenho que ouvir uma transmissão ao vivo. Então Vudi, que é solteiro há 2 vidas, fica ainda mais irritado, e os xingamentos em seu coração ficam ainda mais ferozes. E agora, as informações pessoais de Vudi também sofreram mudanças radicais. A duração deste sono é de 2 anos e 29 dias. Interrompido, atualmente, Zantão e os outros ainda estão rindo loucamente. Tapa-tapa, vendo a falta de cooperação de Tuxué, Zantão, que está ansioso, também fica furioso. Deu 2 tapas diretamente e sangrou a boca de Tuxué, rugindo. Mesmo que você grite hoje, ninguém virá para resgatá-lo. Seus movimentos ficaram rígidos, suor frio escorreu de suas testas. Como eles não esperavam que essas pessoas realmente os perseguissem até aqui. Oh, está bem animado. Isso fez com que nós, velhos, perseguíssemos por tanto tempo no tempo gelado e nevado. O Scarface de meia-idade, o chefe, segurava uma espingarda e olhava para as pessoas na casa com um rosto sombrio. Eu não esperava que vocês também nos ajudassem a amarrar essas 2 garotinhas, o que nos poupou trabalho. Vamos deixar essas 2 garotinhas aproveitarem um pouco. Não precisamos de vocês. Dom Balian olhou para as 2 mulheres amarradas com arame mal vestidas. Seus olhos brilharam avidamente de repente. Ha ha ha, os outros grandalhões também riram neste momento. Parece que já imaginaram algo. Chefe, há um caixão nesta casa. Um grandalhão apontou para o caixão no meio da casa e disse, eu não esperava que houvesse um caixão nesta casa, que estranho. Ao ouvir isso, Dom Balian percebeu o caixão no meio da casa, também porque Zantão e os outros estavam muito animados. Quando eles entraram, todos ignoraram o caixão. Chefe, há também uma placa na porta, disse outro grandalhão, tirou a placa da porta. Disse, também está escrito uma maldição nele, este lugar é meu local de sono. Que ninguém perturbe, ou atrairá minha maldição, amaldiçoando aqueles que perturbam a definhar no inferno para sempre. Reencarnando continuamente. Tem um toque de esconder prata aqui. Escrita clássica. Os olhos do homem forte Scarface brilharam imediatamente. Quem colocaria madeira em uma casa, provavelmente está escondendo algum tesouro. Vocês, cavem essa madeira para mim, os irmãos se revezarão. Aproveitando essas 2 garotas, o homem forte riu alto, jogando a espingarda para um subordinado. Caminhando em direção às 2 no chão, gritando com Zantão e os outros, saiam. Cavem essa madeira para mim. Zantão e os outros viram isso e só puderam tremer, recuando para o lado, sem ousar soltar um peido. Não se aproxime. Se você se aproximar, eu me mato. Olhando para o grandalhão Scarface caminhando em sua direção. Tuxué tremia, gritando alto, a mordida não vai matar imediatamente. Nós ainda podemos te dar primeiros socorros. Scarface sorriu friamente, continuando a se aproximar de Tuxué. Oh, Deus, que alguém me salve, não importa quem. Como posso retribuir? Olhando para o grandalhão Scarface caminhando em sua direção, olhando para as dúzias de grandalhões dentro da casa.
Tu Shue já estava desesperada. O que estão olhando? Cavem logo para mim. Um grandalhão chutou o Zantão e os outros na bunda, incitando-os, sendo repreendidos novamente com ferocidade. Zantão e os outros sentiram seus corpos tremerem, sem ousar olhar para Tu Shue. Pegaram as enxadas que os bandidos lhes deram e começaram a cavar, matar, raspando, raspando, no segundo seguinte. Com a enxada cavando no túmulo, de repente sons de inúmeros corvos soaram ao redor, suas expressões mudaram drasticamente. Sem se importar com as duas garotas no chão, gritando apressadamente para seus subordinados, ruim. É madeira real, rápido, casco de burro preto. Sangue de cachorro preto. Os outros grandalhões também mudaram drasticamente suas expressões, cada um tirando cascos de burro preto e potes cheios de líquido preto de seus pacotes na cintura. Ouvindo o grito do grandalhão Scarface, Zantão e os outros também tremeram, e jogaram apressadamente as enxadas em suas mãos. Estrondo. No segundo seguinte, um estrondo alto soou na casa do túmulo. O túmulo no centro da casa do túmulo, acumulado meio metro de altura de terra, tremeu violentamente. O solo foi abalado. Maldito, encontramos um zumbi gigante. Corram! Olhando para o solo abalado voando no túmulo. Cara de cicatriz mudou drasticamente, gritou e virou-se para correr. Pode fazer com que o Feng Shui voe para cima. Pode-se ver que o Zongui dentro definitivamente não é um Zongui comum. Me acordando. Ninguém de vocês pode sair. No segundo seguinte, um rugido veio do Feng Shui. HU, então, o Feng Shui de meio metro de altura voou diretamente para fora. Um cadáver vestindo roupas sujas e podres voou para fora do Feng Shui, seguindo de perto. Como uma linha de fantasmas, ele bloqueou a porta da casa do túmulo. A luz do túmulo vermelho sangue olhou para o Zongui dentro da casa. Glup! Neste momento, todos na casa não puderam deixar de engolir em seco. As mãos daqueles grandalhões segurando cascos de burro pretos também não puderam deixar de tremer, chegando a um túmulo por tanto tempo. Eles também viram Zongui duas vezes, mas este hoje, definitivamente não é um Zongui comum. Foram vocês que queriam encontrar emoção no meu túmulo agora? Eu vou dar a vocês algo mais emocionante. 5 gotas de luz de túmulo vermelho sangue olharam para todos na casa, dizendo palavra por palavra. Enquanto falava, a carne e o sangue no rosto de 5 gotas ainda estavam se recuperando pouco a pouco. Ouvindo as palavras pausadas de 5 gotas, todos na casa estavam tremendo. O grandalhão com cicatriz notou ainda mais. A carne podre no rosto de 5 gotas estava se recuperando. De repente ficou ainda mais como um crivo. Zongui que pode restaurar a carne e o sangue. Eu nunca ouvi falar nisso na indústria, mas é definitivamente mais assustador do que um Zongui comum. Dengue. No segundo seguinte, o grandalhão com cicatriz se ajoelhou diretamente no chão, batendo a cabeça e implorando por misericórdia. Os pequenos não pretendem incomodar, os pequenos estão dispostos a queimar dinheiro de papel, para espiar sua espada de expiação. Os outros grandalhões, ao verem isso, também se ajoelharam um após o outro, também batendo a cabeça e implorando por misericórdia. Quebrou meu lugar de tesouro do Feng Shui, eu quero que vocês paguem com suas vidas. Olhando para esses grandalhões ajoelhados implorando por misericórdia. 5 gotas apenas disse friamente, esses ladrões de túmulos matam pessoas sem piscar, merecem morrer. 5 gotas não quer deixar ir lutando, ouvindo que várias pessoas quebraram o lugar de tesouro do Feng Shui e do Zongui na frente deles. A mente do grandalhão com cicatriz de repente ficou irremediável. Ele gritou e pegou a garrafa contendo sangue de cachorro preto em sua mão e jogou em direção a 5 gotas. Os outros grandalhões também neste momento, jogaram a garrafa contendo sangue de cachorro preto e cascos de burro pretos em direção a 5 gotas. Olhando para as garrafas e cascos de burro pretos vindo de todas as direções. 5 gotas bufou friamente. Os atributos atuais de 5 gotas são mais de 18 vezes o valor médio de um homem adulto em todos os aspectos: densidade óssea, força, dureza muscular, força de reação, acuidade visual dinâmica. O movimento do braço e o controle de micro-operação excederam 18 vezes. A velocidade do punho de um homem comum é de 10 metros por segundo. A velocidade do punho de 5 gotas é de 180 metros por segundo. Pode facilmente fazer uma variedade de ações de mudança temporária e dura nesta velocidade. Mais importante, 5 gotas também recebeu a recompensa de Kung Fu. Poderia dobrar a taxa de utilização e a velocidade da força muscular. Os objetos lançados podem atingir a velocidade de balas de pistola e, com o aumento da velocidade, podem rivalizar com projéteis de canhão caseiro. Viu-se o de levantar as mãos,
pegando uma a uma as garrafas de vinho que eram arremessadas, e então jogando-as para fora da casa. Um a um, os cascos pretos e gordurosos foram facilmente pegos e então jogados de volta. Bubu bubu, ouviu-se o som de mordidas sucessivas em 2 segundos. Quando o som terminou, todos os grandalhões dentro da casa já haviam caído no chão. Havia buracos enormes em seus peitos. Até mesmo a madeira da casa atrás deles estava bastante quebrada. A cabana de madeira foi arrombada, expondo-a ao vento. Caramba! Vendo a cena desequilibrada e desmoronando diante de seus olhos, Mediterrâneo e os 4 de Zantão não puderam deixar de engolir em seco novamente. Olhar para as 5 gotas estava cheio de medo e pavor, abraçando-se e tremendo incessantemente. Acabaram de querer procurar emoção no meu túmulo? Que legal! Vocês querem me dar uma audição ao vivo. Olhando para esses 4 abraçados, encolhidos e tremendo, aproximou-se deles passo a passo, dizendo em voz baixa. Desde que eles começaram a remover a estrutura de madeira, Woody sabia tudo o que acontecia dentro da casa. Ela os considerava 4 animais. 5 gotas também não queriam deixá-los escapar, e se não fosse por eles terem entrado correndo, ele não teria sido acordado. Olhando para esses 4, ficava cada vez mais irritado. Não me matem! Observando 5 gotas se aproximando passo a passo, ouvindo sua voz cada vez mais baixa, reprimida e furiosa. Os 4 ficaram ainda mais aterrorizados, a ponto de se mijarem e cagarem de medo. Um forte odor fétido impregnou a cabana de madeira, e aquele professor do Mediterrâneo chegou a desmaiar. Ao lado, Ushué e Zalmei também tremiam, com medo. Mas neste momento, olhando para o professor e os 3 colegas de classe que já estavam tremendo por todo o corpo, seus olhos estavam ainda mais cheios de ressentimento. Pensando nisso, o medo e o pavor no coração de Pushué até diminuíram um pouco. Se este zumbi não tivesse aparecido de repente, temo que o final dos 2 teria sido ainda mais trágico. Foi você quem começou com isso, não foi? Nesse momento, Woody agarrou Zantão com uma mão. Ele acertou um soco no peito dele. No instante seguinte, o punho perfurou diretamente seu tórax. Embora Woody quisesse despedaçar este cara, Woody nunca tinha matado ninguém antes, então ele não conseguia fazer uma coisa tão cruel. Vendo a forma como Zantão morreu, os 3 restantes ficaram mudos de susto, olhando para os 3. 5 gotas também não teve piedade, agarrando um deles e acertando um soco no peito, eliminando-os instantaneamente. Quanto a se seus crimes mereciam a morte, para mim, que sou solteiro, matar é a maneira mais fácil, e por causa de sua aparição, eles só poderiam ser frustrados. Então, nem sequer lhes foi dada a chance de se reformarem, e 5 gotas também não teve tempo de os entregar à justiça. Depois de matar Zantão e os outros, Woody se virou e caminhou em direção a Tushué e Zalmei, hesitando se deveria ou não eliminar esses 2 também, pois não queria se expor. Olhando para Woody se aproximando, as 2 garotas ficaram ainda mais assustadas. Você é... Eu sou Woody. No entanto, justo quando Woody caminhou até as 2 garotas e estendeu a mão para elas, Tushué gritou um nome. Olhando para Tushué chamando seu nome, Woody ficou imediatamente atordoado. E seus movimentos pararam. Uma voz surgiu em sua mente. Não pode ser tão coincidência, certo? Neste momento, a carne e o sangue no corpo de Woody se recuperaram completamente, mostrando a aparência de quando estava vivo. E também se foi a desnutrição e humilhação iniciais. Tushué olhou para a aparência de Woody e o reconheceu cuidadosamente novamente. De repente, ela teve esperança de sobreviver novamente em seu coração e rapidamente disse: Você é... Eu sou Woody. Aquele que abandonou a faculdade no primeiro ano, eu sou Tushué, aquele que chorava na sua frente todos os dias. Pará! Ouvindo as palavras de Tushué, Woody imediatamente cobriu sua testa. Com a testa cheia de linhas pretas, esqueceu, seu antecessor era do departamento de História. Existem muitos alunos do departamento de Arqueologia. Vendo que era realmente Woody, Tushué e Zalmei de repente se sentiram aliviados. Desculpe, eu não quero me expor. Olhando para os 2 aliviados, Woody finalmente só pôde suspirar, levantou as 2 mãos e bateu diretamente na testa dos 2. Embora ele possa voltar a adormecer em breve, e então encontrar um lugar mais isolado, alguns séculos, alguns milhares ou até dezenas de milhares de anos em um piscar de olhos. Já é a próxima era, mas Woody ainda não quer que as pessoas saibam de sua existência. Depois de matar todos, Woody sentou-se de pernas cruzadas perto da fogueira, e começou a estabilizar sua mente como um velho monge em meditação, o que reduziu muita da raiva em seu coração.
Depois que a raiva foi suprimida, Woody desamarrou o arame nas mãos e pés de Tuxue e Zhaomei, e enterrou as duas garotas em seu túmulo anterior. Falando nisso, essas duas garotas eram realmente inocentes em todo o incidente, sem mencionar que elas eram conhecidas. É uma pena que eles o viram acordando do túmulo, e o Woody só podia matá-los. Agora enterrar os dois é considerado um cuidado especial para os dois inocentes, para evitar que sejam comidos por animais selvagens. Quanto aos outros corpos, Woody não se incomoda em se importar e não quer se importar. Eu acabei de rasgar meus colegas em pedaços? Depois de enterrar os dois, Woody murmurou para si mesmo com um sorriso irônico. Balançou a cabeça, pegou os telefones celulares de Tuxue e Zhaomei, e saiu da casa do túmulo que estava caindo aos pedaços. Em relação a rasgar seus colegas em pedaços, Woody tem uma pequena culpa em seu coração, mas não é intenso. Para Woody, eles são apenas alguns colegas que cursaram apenas meio semestre e não têm muita interação. Ainda mais porque são escórias. Erradicar o mal pela raiz é, na verdade, um benefício para a maioria das mulheres. Para evitar se preocupar em ouvir o que eles fizeram ou o que aconteceu. Embora as duas estudantes, Tuxue e Zhaomei, parecessem muito inocentes e fossem vítimas, e não tivessem feito nada de mal, mas elas viram o que não deveriam ter visto, e Woody ainda não queria se expor aos olhos de todos. Especialmente porque essas duas pessoas viram ele saindo do túmulo e matando tantas pessoas, então não podia deixá-las viver. Embora Tuxue fosse muito bonita, a piada da escola, Woody não é Zuji. Pelo contrário, a energia e a solidão de duas vidas tornam Woody mais racional. Woody temia deixar essas duas pessoas irem, que elas revidassem, e então seus problemas seriam grandes. Saindo de Mu, Woody começou a limpar a lama e o sangue de seu corpo com a neve acumulada na neve lá fora. Na escuridão, um par de olhos verdes ao longe brilhavam atrás das árvores e arbustos, olhando fixamente para Woody, olhando para Mu que exalava um cheiro sangrento. Woody olhou para os olhos verdes ao seu redor e disse levemente, vocês querem lutar comigo? Vocês têm essa força? Sabe-se que, com as palavras de Woody, um lobo gigante branco do tamanho de um bezerro saiu da neve escura, olhando para Woody, falando em linguagem humana. Não temos intenção de ser inimigos de você, mas é difícil encontrar comida no inverno. Queremos comer as coisas em Mu. Sim, mas você não pode tocar nos dois corpos no túmulo. Caso contrário, não me importo de comer uma língua de lobo refogada hoje. Woody disse levemente, obrigado. Ao ouvir as palavras de Woody, o lobo gigante branco imediatamente acenou com a cabeça para Woody e então soltou um rosnado baixo. No momento seguinte, os lobos brancos que antes só se atreviam a se esconder em arbustos e árvores saíram de seus esconderijos e sob o comando do lobo alfa. Correram para Mu, olhando para a pressa dos lobos. Woody apenas riu levemente, usou força em seus pés e pulou diretamente para o topo de uma árvore. Ficando em um galho, observando calmamente os lobos correndo para Mu, olhando para o lobo alfa parado no lugar, pensando silenciosamente em seu coração. Depois que parte da alcateia invadiu Mu, eles rapidamente arrastaram os corpos para fora de Mu. A alcateia primeiro arrastou um corpo para frente do lobo alfa que conseguia falar em linguagem humana, para que o lobo alfa pudesse aproveitar primeiro. Depois que o lobo alfa terminou de desfrutar, a alcateia imediatamente se lançou sobre os corpos restantes como um lobo faminto, mordendo loucamente, até mesmo os ossos foram mastigados e engolidos. Depois que os lobos grandes terminaram de comer, mais de uma dezena de lobos pequenos saíram do esconderijo ao longe e pegaram os restos de carne picada no chão. Obrigado! Olhando para a alcateia terminando de comer, o lobo alfa sumiu, onde quer que ele passe. Tudo estava congelado em gelo duro, pendurado com longos sinos de gelo, até mesmo o sangue de galinha fofo era duro como ferro depois que a corrente fria passou. Vendo Woody de repente atacando seu bando de lobos, o rei lobo ficou chocado. Então, sem hesitar, abriu a boca para Woody soprando na copa da árvore, cuspindo lâminas de vento brancas e gigantes de 3 metros de comprimento, cobrindo Woody como uma rede de pesca. Vendo as lâminas de vento voando em sua direção, Woody apenas sorriu desdenhosamente, continuando a soprar ar frio no bando de lobos. Ao mesmo tempo, movendo seus pés, ele deixou a copa da árvore antes que a rede de lâminas de vento pendurasse, pulando para a copa de outra árvore grande. Caixa, caixa. No instante seguinte, a grande árvore onde Woody estava parado foi transformada em uma pilha de lenha pelas enormes lâminas de vento.
Essas lâminas de vento não pararam depois de cortar a árvore onde Woody estava parado, mas continuaram avançando, cortando sucessivamente mais de 10 árvores antes de desaparecer. Eu também consigo fazer espadas de vento. Olhando para a fileira de árvores que foram cortadas, Woody apenas sorriu desdenhosamente. A marca da mão em sua mão mudou. Em um instante, lâminas de vento de 1 metro de comprimento apareceram densamente atrás de Woody. No momento seguinte, com Woody empurrando suas mãos para frente, inúmeras lâminas de vento voaram para o Rei Lobo como uma tempestade. Enfrentando o ataque de grande escala de Woody, o Rei Lobo sabia que era tarde demais para se esquivar. Ele imediatamente uivou. Um escudo de vento azul gigante apareceu em seu corpo. No instante seguinte, inúmeras lâminas de vento atingiram o escudo e a área de 50 metros de neve ao redor do Rei Lobo. Em um instante, a neve ficou cheia de buracos, revelando a terra marrom sob a neve. As árvores grandes em um raio de 50 metros também foram danificadas e cortadas em pedaços do tamanho de pauzinhos. Tão forte. Mantendo o escudo de vento, sentindo o ataque e o enorme consumo no escudo de vento, o Rei Lobo finalmente percebeu neste momento. A diferença de força entre ele e Woody não era mais da mesma magnitude. Ele é apenas um demônio comum, enquanto Woody é pelo menos um rei demônio. Senhor, eu ofendi agora, por favor, poupe minha vida. Neste momento, mesmo o orgulhoso Rei Lobo, no instante seguinte, sangue continuou jorrando, a cabeça do Rei Lobo foi diretamente separada de seu pescoço. Depois de matar o Rei Lobo, Woody usou seu dedo como uma faca para cortar diretamente a barriga do Rei Lobo, tirando uma esfera azul de dentro. O Lobo da Neve realmente produz pílulas de vento, como a pílula interior de Demônio Branco recompensada no Festival do Sistema, lavando o Dan demoníaco em sua mão na neve. Woody brincou com ele, murmurando surpreso, então guardou o Dan demoníaco. Olhando para a lua cheia pendurada no céu, ele suspirou, eu também deveria ir. Eu não sei quanto tempo vai demorar para acordar desta vez. Era dia quando ele deixou a floresta. Woody parou um homem andando de moto na estrada. Ele deu 50 yuans em dinheiro para o homem levá-lo para a cidade. O dinheiro foi retirado dos corpos, um total de mais de 3.000 yuans. A maioria foi coletada dos ladrões de túmulos. Ao entrar na cidade, Woody foi direto para uma loja de roupas. Sob o olhar inicialmente atordoado e depois entusiasmado do balconista, Woody comprou 2 mudas de roupa e sapatos. Afinal, as roupas velhas ainda tinham um cheiro forte, então ele jogou as roupas para o balconista jogar fora. Depois de se trocar, a segunda coisa que Woody queria fazer era alugar um hotel e tomar um bom banho. Embora antes ele tivesse usado sangue de galinha para esfregar, mas não havia produtos de higiene pessoal na época, e o cheiro em seu corpo ainda era muito forte. Woody estava muito bonito depois de tomar banho. O Woody anterior também era muito bonito, mas por causa da magreza e morbidez, não aparecia muito, como um rostinho fresco e doentio. Mas agora Woody está muito mais forte e não tem mais a aparência magra e doentia, proporções corporais padrão. As linhas musculares também são muito óbvias, e o rosto parece mais heróico e confiante, com uma aparência de ter uma carreira de sucesso. A aparência de um cara bonito que gosta de esportes, já está na vanguarda dos caras bonitos nacionais. Depois de se lavar, ele também penteou bem o cabelo na altura dos ombros e o amarrou atrás da cabeça. Woody começou a fazer compras vestindo roupas novas. Familiarize-se com as tendências atuais. Irmãs, olhem, aquele homem é tão bonito. Mais bonito do que todas as celebridades que já vi. E o ir, vamos encontrar um motivo para pedir o número de telefone dele. Não podemos perder esse cara bonito. Vamos pegá-lo, vamos conversar com ele. Ele é tão bonito, eu estaria disposto a ser esfaqueado por ele. E se ele se tornar regular, não seria um grande lucro? Claro, eu não teria problemas em sustentá-lo. Na rua, onde Woody passava, os pedestres viravam a cabeça para Woody ao longo do caminho. Homens e mulheres ficaram maravilhados com a beleza de Woody, e muitas garotas e tias mais velhas estavam inquietas. Olá, cara bonito, podemos nos conhecer? Woody tinha acabado de sair do hotel e dar alguns passos quando 3 beldades caminharam juntas até Woody e perguntaram com um sorriso. E eles tiraram seus próprios códigos QR de amigos com uma expressão tímida. Desculpe, não posso. Por que não estou interessado em garotinhas, especialmente aquelas pequenas ovos fritos? Olhando para as 3 garotas que estavam bloqueando seu caminho. Woody disse sem hesitar, e então olhou para o peito das 3 com desgosto e fez beicinho muito obviamente.
Ouvindo as palavras de Woody e vendo a expressão de desgosto de Woody, os rostos das 3 garotas ficaram vermelhos de vergonha. Apontando e saindo desapontados. Irmãozinho, então a irmã pode te conhecer? Irmã vai te comprar uma bebida. As 3 garotas tinham acabado de sair, e Woody não andou muito. Outra mulher madura caminhou até Woody e disse com um sorriso, sem esquecer de esticar o peito enquanto falava, mostrando que ele está muito à frente de seus colegas. Impossível, você é muito jovem. Eu tenho 40 anos, não gosto de gente mais nova. Woody revirou os olhos. Virou a cabeça e saiu, deixando o executivo de colarinho branco se contorcendo no local. Rapaz, a tia pode te conhecer? A tia tem casa e vaga de garagem, e também é muito rica. Carros bons e mansões não são problema. Depois de alguns passos, outra mulher de meia idade bem conservada parou Woody, perguntou com um sorriso no rosto, sem esquecer de mostrar o colar de pérolas de ouro em seu pescoço, piscando para Woody. Eu não gosto de mulheres. Woody disse diretamente, revirou os olhos novamente, levantou a perna e se preparou para ir. Irmãozinho, o irmão pode te conhecer? Desta vez, Woody não tinha dado um passo. Um tio de meia idade ao lado veio, e colocou a mão no ombro de Woody de forma muito amigável, envolvendo o braço ao redor do pescoço de Woody. Preparando-se para brincar com o queixo de Woody, a velha tia ao lado também estava olhando para Woody com um sorriso ambíguo. Corra! No entanto, no segundo seguinte, o tio de meia idade que brincava com Woody ajoelhou-se na frente de Woody, com uma expressão dolorosa no rosto. Querido, você está bem? A mulher de meia idade viu isso e rapidamente se adiantou para olhar para o tio de meia idade com preocupação. Se você não quer essa mão suja, toque em mim de novo e eu vou quebrá-lo imediatamente. Woody segurou a mão do tio de meia idade que ia tocar seu queixo e disse friamente, com um tom cheio de significado frio. Ha ha ha! Olhando para a aparência fria e cheia de significado frio de Woody, o tio de meia idade de repente sentiu seu coração contrair. E então sorriu animadamente, dizendo, é isso. É isso que eu estou procurando, haha. A mulher de meia idade sorriu e disse a Woody rapidamente. Desculpe, irmãozinho, na verdade, nós, o casal, somos diretores e roteiristas. Eu te vi na rua agora e senti que você é muito adequado para se desenvolver no cinema e na televisão, então tentei. Sinto muito, não sei se você tem alguma ideia de se desenvolver na indústria cinematográfica, haha. Ouvindo a explicação da mulher de meia idade, Woody bufou friamente, soltou o pulso do jovem. Virou-se e foi embora, se não fosse porque aqui é a rua, com muita gente e muitos olhos. Caso contrário, pelo comportamento do homem de meia idade agora, Woody poderia já tê-la matado. O Woody atual acabou de acordar não faz muito tempo. É ainda um grande passo, irmãozinho. Pense bem. Você tem muito talento para atuar. Se você aprender algumas técnicas de atuação, garanto que será o protagonista de um filme. Vendo Woody partir a passos largos, a tia e o tio de meia idade brilharam ainda mais nos olhos e rapidamente alcançaram Woody. Eu não tenho intenção de desenvolver uma carreira no cinema. Se me seguirem, eu os matarei. Ouvindo as 2 pessoas atrás dele correndo incessantemente, Woody olhou para trás friamente para eles, com intenções assassinas em seus olhos. Vendo o olhar de Woody, o casal de meia-idade ficou tão assustado que não ousou mais perseguir Woody. Woody zombou e se virou para ir embora, mas desta vez, Woody puxou a gola para cima, cobrindo a boca e o nariz. Afinal, Woody não queria encontrar esse tipo de coisa irritante novamente. Eu absolutamente preciso que você seja o protagonista do meu próximo filme, ele murmurou baixinho, puxando a gola para cima, cobrindo diretamente todo o nariz e a boca, mas mesmo assim, apenas a testa e os olhos ainda atraíam muitos olhares. Felizmente, não foi como antes, quando fui abordado por um grupo de pessoas assim que saí. Diante dessa situação, se fosse antes de obter o sistema, Woody definitivamente ficaria feliz em proteger e bloquear, e já teria começado a planejar sua futura vida feliz. Porque naquela época eu ainda era uma pessoa comum, uma pessoa que envelheceria e morreria, e também uma pessoa que poderia se casar e ter filhos. Era uma pessoa que poderia ser responsável por uma pessoa e uma família por toda a vida, mas agora que consegui o sistema, já estou destinado a ser uma pessoa solitária. As pessoas que conheço, depois que eu adormecer, será como um adeus eterno. Para o Woody de hoje, o fim da solidão é a liberdade completa é a loucura despreocupada, a única coisa que pode me restringir no futuro. Temo que sejam apenas meus pensamentos e meu coração.
Portanto, manter uma linha de fundo é muito importante para o futuro de Woody. Caminhando para uma rua. Sentindo o cheiro de fundi vindo da rua, o estômago de Woody involuntariamente enviou um pedido de socorro ao Woody, e um som inconsciente saiu de sua boca. O olhar de Woody se voltou para a loja de fundi ao lado, e ele ergueu o pé e caminhou até lá. Senhor, quantos? Ao entrar na loja, uma garçonete correu entusiasmada para cumprimentá-lo e disse, apenas um. Woody respondeu, e seus olhos começaram a examinar o interior da loja, estilo vermelho furioso. 2 andares, os assentos e lugares são um pouco apertados, mas estão quase todos ocupados. Depois de examinar o layout e os assentos da loja de fundi, mas não vendo o garçom falar, Woody não pôde deixar de retrair o olhar. Mas viu que a garçonete estava olhando fixamente para ele neste momento. Woody estendeu a mão e acenou na frente da garçonete e disse, por favor, me mostre um lugar. Tudo bem, senhor. Quantos? A garçonete voltou a si. Ruborizando-se, perguntou apressadamente, hesitou um pouco sobre Woody e disse, só um lugar, por favor, encontre um assento para mim. Ok. Ok, o garçom respondeu apressadamente, pegou seu celular e entregou para Woody. Senhor, posso adicionar você no WeChat? Você não estava me ouvindo? Olhando para o celular que o garçom lhe entregou, Woody hesitou novamente em seu coração e disse, desculpe, não trouxe meu celular quando saí, e além disso, por favor, me leve a um assento primeiro. Ah, ok. Ouvindo isso, o garçom finalmente entendeu as palavras de Woody e disse apressadamente. Levou Woody para encontrar um assento desanimadamente. Woody podia ver a aura sombria de desânimo reunida atrás de sua cabeça. Cara bonito. Não há mesas agora. Podemos dividir uma mesa? Ainda não dei nem alguns passos desde que entrei na loja. Passando por uma mesa cheia de garotas, uma delas disse ousadamente para Woody, pelo visto. Essas são todas universitárias, todas olhando para Woody ansiosamente. Desculpe. Não gosto de dividir mesas, senhor, ainda tem mesas. Ouvindo a voz, Woody e o garçom da frente disseram quase ao mesmo tempo. Depois de dizer, o garçom apressadamente levou Woody para dentro, como se temesse que essas universitárias comessem Woody. Depois que Woody foi embora, aquelas universitárias ainda estavam esticando seus pescoços olhando para cá, conversando animadamente, nada mais do que tão bonito. Amante dos sonhos, namorado perfeito, sentou-se em uma mesa vazia em um canto. O garçom imediatamente pegou o cardápio e começou a apresentar para Woody. Senhor, que tipo de caldo você quer? É um caldo inhando ou um caldo picante? Qual é o telefone do senhor? O que você gostaria de pedir? Senhor, escreva um telefone aqui. Temos 3 vegetais de presente, senhor. A carne de carneiro do nosso restaurante é autêntica da estepe. Olhando para este garçom sem palavras novamente, Woody rapidamente marcou o caldo no cardápio. Selecionou os vegetais e entregou para o garçom. Só isso. Pegue o cardápio. O garçom olhou rapidamente o cardápio e disse, senhor, você ainda não escreveu o telefone, não quer os vegetais de presente, apenas sirva a comida diretamente. Você poderia ser um pouco mais rápido, por favor, disse Woody. Ok. O garçom se afastou desanimado, nem pegou o cardápio. Ei! Vendo Woody, ele rapidamente gritou, senhor, precisa de alguma coisa? Você quer um prato de cortesia? Ouvindo Woody chamando por ele nas costas, o garçom imediatamente virou a cabeça animado. E perguntou extremamente feliz, você ainda não pegou o cardápio? Disse Woody. Apontando para o cardápio, desculpe, senhor. Senhor, o garçom rapidamente pediu desculpas a Woody, pegou o cardápio e saiu correndo. Ei, essa aparência já chegou ao ponto de afetar a vida. Olhando para o garçom que saiu, Woody suspirou impotente, eu ainda preciso de um véu para cobrir a parte abaixo do nariz e da ponte do nariz. Senhor, quantas pessoas? O que você gostaria de pedir? Woody apenas terminou de suspirar, uma garçonete que passava viu Woody. E imediatamente perguntou a Woody com muito entusiasmo, eu já pedi, disse Woody com um sorriso. Senhor, este prato de abalone foi enviado pela beleza da mesa 9. A garçonete que perguntou ainda não havia saído. Um garçom veio com um prato e disse a Woody com um sorriso, o prato contém mais de uma dúzia de abalones. Vendo Woody cobrindo metade de sua aparência, até mesmo os olhos do garçom mostraram espanto. Aquilo. Devolva o abalone, por favor, agradeça aos convidados da mesa 9 por mim. Woody olhou para a mesa 9.
Eram as estudantes que haviam tentado flertar com ele antes. As coisas em suas mesas podem não ser tão caras quanto este prato de abalone. Ok. Senhor, o garçom respondeu e se preparou imediatamente. Senhor, este é o vinho tinto enviado pela mesa 4. Os convidados da mesa 4 gostariam de perguntar a você se eles podem se juntar à sua mesa e tomar uma bebida juntos. O garçom ainda não havia saído. E outro garçom veio com uma garrafa de vinho tinto. Olhando para a embalagem do vinho tinto, não deveria ser barato, senhor. Woody olhou para a mesa 4 e viu uma mulher de meia-idade vestindo um casaco de pele e uma garota vestindo uma jaqueta branca de penas olhando para este lado. A mulher de meia-idade até acenou para Woody. Por favor, devolva o vinho tinto também. Em seguida, ajude-me a recusar a bondade deles. Disse Woody. Ok, o garçom respondeu imediatamente com um sorriso. E caminhou com o vinho tinto em direção à mesa 4. Senhor, sua panela 5 minutos depois. Uma tia apressada garçom trouxe a base da panela, mas antes que pudesse terminar de falar, ficou surpresa ao olhar para a mesa de Woody. Percebi que já havia 3 garrafas de vinho tinto na mesa de Woody, e mais de uma dúzia de pratos de carne enchiam a mesa, todos muito caros. O cardápio também estava cheio de vários pratos, não eram os carros-chefes da casa, mas sim os pratos mais caros. Você acreditaria se eu dissesse que tudo foi de graça? Disse Woody, constrangido. Pedi aos garçons que devolvessem os pratos, mas eles trouxeram tudo de volta e me disseram: não aceitamos devoluções ou trocas, então só podemos deixá-los aqui. E não foram só as mesas 4 e 10 que enviaram pratos. Outra mesa também me enviou pratos, e também me apresentaram alguém. Eu acredito. Disse a tia com inveja, alguém já pagou por este caldo também. Se eu não fosse tão velha, talvez eu até lhe enviasse um prato. Sim, seu restaurante é muito acolhedor. Disse Woody, constrangido. Ele finalmente experimentou a experiência de ser cercado por lobos famintos, algo que só beldades de alta beleza costumam ter. Mas ele não gostou dessa sensação. Enquanto comia o ensopado e bebia vinho, Woody finalmente se permitiu comer à vontade. Não importava se ele havia pedido ou se outros haviam enviado, tudo foi para a panela. Antes, ele sempre esteve sozinho, sua vida era um problema, ele praticamente nunca havia comido nada de bom, muito menos comer à vontade. Mais tarde, embora tenha conseguido o sistema, seu corpo estava gravemente doente na época. Todo o dinheiro foi gasto em tratamento médico, e seu corpo não permitia que ele comesse tanto. Mais tarde, ele foi enterrado. Então, comer era impensável. A única vez que ele comeu algo foi quando saiu da floresta com Tushué, e comeu um pouco de carne grelhada. Esta foi a primeira vez que ele comeu uma refeição tão luxuosa. No entanto, assim como as beldades atraem moscas, elas também atraem o ciúme de outras mulheres. O mesmo acontece com homens muito bonitos. E o ciúme é ainda mais forte. Depois que Woody baixou a gola para comer, mais da metade das mulheres em todo o restaurante estavam olhando para Woody de vez em quando. Alguns homens também estavam olhando para Woody com frequência, mas o olhar desses homens era de insatisfação. Ciúme, obviamente sentindo-se magoados pelo comportamento de suas namoradas. Olá, senhor, eu sou o dono deste restaurante. Podemos usar sua foto para uma propaganda? Como recompensa, esta sua refeição será por conta da casa, e também lhe daremos um cartão de desconto de 50%. Você pode aproveitar o desconto de 50% sempre que vier. Assim que colocou um prato de abalones na panela, um homem de meia-idade se aproximou de Woody com um sorriso no rosto e perguntou muito educadamente. Tantas pessoas no restaurante foram atraídas pela beleza de Woody, que Woody era uma grande oportunidade de negócios. Usar o retrato de Woody para publicidade poderia atrair um grande número de mulheres para consumir. Dando ao Woody um cartão de desconto de 50%, Woody virá sempre, sem dúvida, um efeito de publicidade duradouro. E é um efeito de publicidade comparável ao de uma grande estrela. Desculpe, não paguei nada por esta refeição e não quero vender minha foto sorrindo. Olhando para o chefe de meia-idade, Woody disse sorrindo, balançou a cabeça e continuou comendo. Não olhe para esta mesa cheia de pratos, que são todos caros, mas na verdade não paguei um centavo, até o fundo da panela e os pratos que pedi já foram pagos. Desculpe incomodar. O chefe de meia-idade ouviu as palavras e um traço de decepção brilhou em seus olhos. Disse o homem de meia-idade pedindo desculpas. Menininho, vejo que você está comendo muito bem. Assim que o chefe saiu, 4 homens fortes com dragões e fênix tatuados sentaram-se à mesa de Woody.
Um deles pegou uma garrafa de vinho tinto aberta e tomou alguns goles. Olhando para esses 4 homens fortes, Woody franziu a testa. O que foi? O homem forte que bebeu vinho tinto gritou. Disse, irmãos, vejo que vocês estão comendo tão ricamente, devem ser muito ricos. Que tal convidar alguns irmãos para comer e beber? Somos da mesa 12. Por que você não nos ajuda a pagar a conta? Depois de beber, este homem forte cuspiu um bocado de saliva no fundo da panela em frente a Woody. Haha, os outros 3 homens fortes também riram, ao ouvir isso. Woody apenas olhou levemente, pensando por 2 segundos. Que tal isso? Que tal eu dar dinheiro diretamente para vocês? 100 mil por pessoa é suficiente. Garoto, você tem uma grande boca, tudo bem, contanto que você possa tirar agora. Nós irmãos partiremos imediatamente, mas se você não puder tirar, terá que se ajoelhar e comer saliva. O homem forte à frente disse com um sorriso frio, mas vejo que sua mesa está cheia de arroz macio. Você tem tanto dinheiro? Então você quer destruir minha imagem. Então você não pode ter sucesso, disse Woody levemente. Virou-se e pegou 4 notas do Banco do Céu e da Terra no valor de 100 mil e colocou-as sobre a mesa. É o suficiente? Se não for suficiente, você pode adicionar mais e queimá-lo junto. O dinheiro do Banco do Céu e da Terra é no Festival de Kingman. A recompensa dada pelo sistema, a recompensa do sistema, mas o dinheiro que pode ser realmente usado no submundo. Garoto, você ousa brincar comigo? Olhando para o dinheiro fantasma na mesa. O homem forte à frente ficou furioso de repente, levantou-se e estava prestes a bater na cabeça de Woody com a garrafa de vinho tinto. Os outros 3 homens fortes também levantaram os pés e chutaram Woody. As mulheres que estavam olhando para Woody também lançaram olhares preocupados para Woody, e algumas até chamaram a polícia diretamente. Corram! No segundo seguinte, um tiro soou na loja, e uma bala quebrou diretamente a garrafa de vinho na mão do homem à frente. O cano escuro da arma apontava para a testa do homem à frente. Vendo esta cena, o homem forte ficou assustado. Os outros 3 grandalhões também ficaram estupefatos. Todas as pessoas no restaurante foram atraídas pelos tiros e também ficaram atordoadas. Ninguém esperava que Woody tivesse uma arma. Irmão, não seja impulsivo. Você ainda é jovem, não deve seguir o caminho do crime. Olhando para o cano da arma quase pressionado contra sua testa, o grandalhão disse com uma voz trêmula, mesmo que ele geralmente seja forte e acostumado. Ele também fez muitas coisas ruins, mas neste momento, com o cano da arma pressionado contra sua testa, era inevitável que ele ficasse com medo e tremesse. Vendo como vocês são, vocês também devem ter prejudicado muitas pessoas, evoluam a sociedade. Estou muito feliz, disse Woody levemente, olhando para o grandalhão com um olhar gentil. Ouvindo as palavras de Woody, especialmente vendo o olhar de Woody, mais suor frio escorria da testa do grandalhão. Ele viu nos olhos de Woody que Woody realmente não se importaria de seguir o caminho do crime. Irmão, quanto dinheiro você quer, eu te dou. Apenas nos considere um peido, deixe-nos ir, eu nunca mais vou provocar ninguém no futuro. Sabendo que a lei não poderia ameaçar Woody, o grandalhão rapidamente mudou sua maneira de pensar. Não foi vocês que queriam meu dinheiro agora? Agora o dinheiro para comprar vidas já foi dado a vocês. Vocês não têm a chance de se arrepender, disse Woody levemente. E apertou o gatilho diretamente. Esta arma é uma recompensa do sistema para o feriado, uma pistola Colt 2000. Mas com capacidade para 15 balas, dispara balas Parabellum de 9 mm. Antes estava sempre no espaço do sistema. O espaço do sistema é uma recompensa dada no final do ano. Bang, bang, bang. Apenas 4 tiros soaram em uma linha. Os 4 grandalhões caíram quase ao mesmo tempo em um segundo. Haha, depois de matar 4 pessoas. Woody bufou friamente, guardou a arma, puxou a gola para cobrir o nariz e abaixo. E então abaixou a cabeça e saiu. Esta panela quente foi cuspida. Não pode ser comida. Neste momento, aqueles homens que sentiram que Woody era muito extremo e muito desagradável abaixaram suas cabeças rapidamente, sem ousar olhar para Woody. Aquelas mulheres que revelaram olhares de lobo para Woody também não ousaram flertar com Woody facilmente, mas os olhares de algumas delas para Woody tornaram-se mais obcecados, sentindo que Woody era mais másculo, e os acompanhantes masculinos daquelas mulheres. Vendo os olhares de suas namoradas ou esposas, eles só podiam abaixar suas cabeças em silêncio, ninguém ousava neste momento chamar a atenção de Woody. Alguns minutos depois que Woody saiu, um carro de polícia parou na porta do restaurante de panela quente.
4 ou 5 policiais desceram rapidamente do carro e entraram na loja. Alguém denunciou um trote. Entrando na loja, o jovem policial achou tudo muito silencioso lá dentro, e não pôde deixar de se perguntar, estava muito silencioso lá dentro. Não, algo grande aconteceu. O policial experiente olhou para as pessoas na loja, cada uma com uma expressão de medo. Além disso, mesmo estando todos comendo, ninguém tocou nos AX, e ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Policial, assassinato. Alguém matou alguém com uma arma. Ali, naquele momento, um homem magro rapidamente se levantou e gritou. Apontando para os assentos mais ao fundo da loja, o policial rapidamente caminhou até lá, olhando para os 4 corpos no chão. Todos estavam com expressões solenes. Assassinato com arma, e 4 pessoas mortas. Este já é um caso grave. O policial sênior olhou para as 4 notas de dinheiro na mesa, pegou-as suavemente e olhou para elas. Sua expressão ficou ainda mais solene, e sua voz até tremeu um pouco. Este é o dinheiro pago para tirar uma vida. Reporte imediatamente. O assassino tem uma arma. Solicite apoio imediatamente. Além disso, solicite apoio do Departamento Especial. Depois que Woody deixou a loja de Hot Pot, ele rapidamente entrou em uma loja próxima. Quando Woody saiu novamente, ele já estava usando uma máscara. Ele também estava usando um gorro preto de lã e um cachecol. Felizmente, agora é oficialmente inverno. E aqui é o Grande Nordeste, e a neve acumulada do lado de fora. Essas coisas são mercadorias populares. As lojas comuns as vendem. Está frio e é normal se cobrir bem. Ao sair da loja, Woody olhou para o carro da polícia estacionado em frente à loja de Hot Pot e rapidamente saiu por outra rua. O inverno no Nordeste é muito frio, com grandes flocos de neve caindo do céu. Quando a noite chegou, a neve já havia se acumulado até uma altura de 1,5 metro no chão. Árvores e postes de luz também estavam cobertos de gelo, uma verdadeira cena de prata. Uma cena de um país de neve congelado por quilômetros. Woody caminhava sozinho no mundo branco, olhando para o mundo branco ao seu redor, pensando sobre onde ir e qual itinerário seguir em seguida. Quanto a voltar para o hotel, ele simplesmente não conseguiria dormir. Voltar seria apenas sentar-se ociosamente, e ele tinha acabado de matar alguém, e com uma arma. Ele também não podia usar sua carteira de identidade. Irmãozinho, está tão frio e nevando. Não é bom para você pegar um resfriado sozinho lá fora. Por que você não vem para a casa da irmã? A casa da irmã tem aquecimento. A irmã pode até te ajudar a se aquecer e suar. Na estrada, uma jovem vestindo um casaco branco de penas de repente apareceu na frente de Woody, olhando para ele, que estava bem coberto. Woody, que andava de cabeça baixa, disse sorrindo misteriosamente, e então levantou a cabeça. Olhou para a mulher que o barrava, que até tinha uma boa aparência, e soltou uma exclamação. Moça, o clima do Nordeste já está tão frio que até os fantasmas não aguentam mais? Ao ouvir isso, a expressão da moça congelou imediatamente, e então ela disse sorrindo. Irmãozinho, do que você está falando? Não existem fantasmas neste mundo. Seja bonzinho e vá embora com a irmã. Depois de dizer isso, a moça pegou a mão de Woody e o puxou, e ainda fez questão de encostar o braço em Woody. Parecia uma namorada dependente, e Woody apenas acompanhou. Woody queria ver o que essa fantasma queria fazer, quanto à sua própria segurança. Woody não estava nem um pouco preocupado, e até começou a pensar nessa fantasma, desde o momento em que essa fantasma apareceu. Woody a descobriu. Woody tem olhos yin-yang, que foi uma recompensa dada pelo sistema no primeiro Festival Fantasma de julho após o sono. Além dos olhos yin-yang, Woody também tem técnicas de trovão e fogo e outros tipos de feitiços, e também tem 4 artefatos mágicos. Todos são recompensas dadas pelo sistema durante os festivais. Moça, qual é o seu nome? No caminho, Woody perguntou sorrindo à fantasma que estava de mãos dadas com ele. Irmã, meu nome é Zoley. E você, irmãozinho? Por que você está sozinho lá fora? A fantasma disse sorrindo. Eu? Não tenho casa, só posso vagar por aí. Woody disse sorrindo, conversando com a fantasma, e sob a liderança da fantasma. Andaram por cerca de 10 minutos e entraram em um bairro antigo. A casa da fantasma era no 3º andar. Dentro de casa estava muito quente. Irmãozinho, sente-se no sofá e assista um pouco de televisão. A irmã vai te servir um copo de água fervida para aquecer o corpo, senão não vai conseguir se apresentar bem daqui a pouco, depois de pressionar Woody para se sentar no sofá. Zoley disse sorrindo, e depois de ligar a televisão para Woody, entrou na cozinha.
Hehe. Olhando para a figura da fantasma entrando na cozinha, Woody apenas sorriu e começou a observar a casa. Embora seja um bairro antigo, a casa está muito limpa, a decoração também é elegante. Até a cor da decoração é um pouco séria. Irmãozinho, venha, beba primeiro este copo de água fervida para se aquecer. Eu adicionei goji berries para você. Vou ao quarto trocar de roupa. O irmãozinho não pode espiar, hein? Depois de cerca de 5 minutos, Zhou saiu da cozinha, sorrindo e colocando Jian Kaishui na frente de Woody. Então ela caminhou em direção ao quarto, sem esquecer de piscar para Woody ao sair. Hehe, essa fantasma está realmente sendo atenciosa, olhando para Zhou entrando no quarto. Ela até deixou a porta aberta de propósito. Woody riu suavemente e olhou para o show indizível na televisão. Continuou avaliando a decoração da casa. A casa estava quente, mas por causa do aquecimento. Na verdade, havia uma aura pesada de yin e ressentimento permeando a casa, especialmente na parede atrás da televisão. A aura yin e o ressentimento estavam sendo emitidos de lá. Os olhos yin e yang de Woody podiam até ver o contorno de uma figura humana dentro dela. Por que ele ainda não entrou? Será que ele não entendeu o que eu quis dizer? Não. Se ele não tivesse entendido, ele não teria vindo comigo. No quarto, Zhou, a fantasma que já havia trocado para uma camisola sexy, olhou para a porta repetidamente, hesitou um pouco. Então ela se levantou e saiu do quarto. Irmãozinho, a irmã trocou de roupa. Saindo do quarto, Zhou disse a Woody com um sorriso radiante. Dizendo isso, ela não se esqueceu de levantar a bainha de sua camisola. Mas eu não quero ficar no quarto, eu gosto de ser aberto e honesto, Woody disse com um sorriso. Irmãozinho, você sabe mesmo como brincar, que vergonha. Ao ouvir isso, Zhou disse timidamente, caminhou até o sofá, sentou-se no colo de Woody, fechando os olhos com timidez. Aberto e honesto, sendo visto pelos vizinhos. Não, não. Você é um fantasma, ainda está preocupado em ser visto por pessoas vivas? Além disso, seu corpo foi colocado na parede atrás da televisão, então não pode ser visto nem mesmo de dentro de casa. Olhando para Zhou sentado ao seu lado, Woody disse levemente, você é um taoísta? Ao ouvir as palavras de Woody, Zhou ficou chocada, pulou de Woody e flutuou na sala de estar. Olhando para Woody com incerteza, mais ou menos, disse Woody levemente. Você é um curandeiro espiritual? Zhou perguntou novamente, curandeiro espiritual? Woody pensou um pouco e balançou a cabeça. Não. Um monge, não, um discípulo leigo. Zhou perguntou novamente, olhando para Woody com cada vez mais cautela, enquanto olhava constantemente para as paredes e janelas ao redor. Obviamente, se a situação não está boa, você tem que fugir, pode-se dizer, olhando para Zhou cauteloso. Woody de repente sorriu novamente e disse, sente-se e converse. Estou muito curioso sobre você, e não pense em ir embora, seu corpo ainda está na parede atrás. Olhando para Woody, que ainda estava sentado no sofá, sem nenhuma tendência a agir, Zhou hesitou um pouco. Mordeu o lábio, flutuou cautelosamente no chão e então arrumou sua camisola. Certificando-se de que não estava mostrando muito, ela perguntou cautelosamente a Woody, mestre, sobre o que você quer conversar? Bem, vamos primeiro conversar sobre por que você me trouxe aqui. Woody disse com um leve sorriso, olhando atentamente nos olhos da fantasma, não me engane. Eu tenho uma maneira de saber se você está dizendo a verdade. Quanto às consequências de me enganar, acho que você já entende muito bem. Depois de falar, uma chama acendeu na mão de Woody. Esta é a chama da sinceridade. Depende da verdade para queimar. Se houver mentiras nas palavras, a chama diminuirá. Quanto mais mentiras misturadas, menor a chama, sem uma única palavra de verdade. O fogo se apagará completamente. É especialmente útil para detectar palavras fantasmas. Esta é a recompensa dada pelo sistema do Dia dos Namorados. Olhando para a chama que queimava na mão de Woody, Zhou estava um pouco assustada. Murmurou, mestre, eu trouxe você aqui. Sim, eu não menti, realmente não menti. Vendo relâmpagos brilhando na palma da mão de Woody, sentindo o tipo de aura que naturalmente restringe o corpo fantasma, Zhou disse apressadamente em pânico. Tudo o que eu disse é verdade, apenas o método de prazer. Eu os hipnotizei com ilusões e então os ajudei a ter prazer com as mãos, mas também não peguei muito Yang Qi. Eles só precisam descansar alguns dias quando voltarem. Se usarem o corpo fantasma, a energia entrará no corpo. Woody olhou para a chama em sua mão direita e a queimou de volta ao original. Você já machucou alguém?
Woody perguntou novamente. Zhou disse apressadamente. Não. Eu não matei uma única pessoa, eu queria me vingar, mas não consigo me aproximar dos meus inimigos. A chama não mudou. Woody ponderou um pouco e disse. Parece que sua consciência ainda não morreu. Então, qual é o propósito de você coletar Yang Qi? Eu, ao ouvir isso, Zhou começou a gaguejar, não querendo falar, ou não se atrevendo. Vendo Zhou gaguejar, Woody perguntou, com o trovão em sua mão esquerda ainda mais violento. Vendo que Woody estava prestes a invocar um demônio com uma palavras, Zhou tremeu e se ajoelhou no chão, implorando. Mestre, eu digo, depois que eu morri, fui colocado na parede por aquele Fu Xinyan. Ele também convidou um sacerdote para realizar um ritual na casa. Meu ressentimento não se dissipou. Eu não consigo reencarnar, e nem sequer consigo sair desta casa. Mas um dia, um espírito de rato invadiu a casa de repente. Ele me ajudou a quebrar o selo, mas também atirou para longe minha alma e meu espírito, exigindo que eu lhe desse energia Yang todos os meses. Caso contrário, ele comeria minha alma e me impediria de reencarnar. Minha alma se dispersaria. Eu não tinha escolha. Depois de ouvir, vendo que o fogo da verdade não diminuiu, Woody assentiu e dissipou o trovão em sua mão esquerda. E disse com um sorriso, levante-se. Obrigado, mestre. Vendo isso, Zhou sentiu um alívio em seu coração e rapidamente agradeceu antes de se levantar novamente. Tio, como você morreu? Woody perguntou novamente, vendo que a massa de fogo na mão de Woody ainda não havia se extinguido. Zhou sabia que Woody ainda não confiava totalmente nele e disse apressadamente, minha casa é no sul. Depois de entrar na universidade, como minha família é de uma fazenda, minha vida estudantil aqui é muito apertada. Normalmente, só consigo encontrar alguns trabalhos de meio período para ajudar a sustentar minha vida, e não ouso namorar. No meu terceiro ano, meu pai ficou doente. Meu pai o conheceu. Ele foi muito bom comigo. E me protegeu. Ele me disse que não era casado e morava sozinho. Que realmente gostava de mim, e sempre me dava muitas gorjetas. Então nos conhecemos. Com o tempo, depois de nos familiarizarmos, ele me convidou para sair. Eu não queria ir, mas ele me dava muito dinheiro, e a condição do meu pai precisava muito de dinheiro. Então saí com ele para viajar e tal. Ele até me levou para casa e me apresentou aos seus pais. Este é o lar onde ele mora. Ele até disse que queria se casar comigo no futuro. Eu pensei que ele não era casado ainda. E era bem-sucedido nos negócios, então não era impossível. Então eu fui morar com ele. Mas então, um dia, sua esposa original de repente apareceu com seguranças. Só então percebi que ele já era casado e tinha 2 filhos. Tudo que ele tinha era por causa de sua esposa original, e os pais que ele me apresentou eram na verdade pagos por ele. Ele comprou esta casa secretamente para se sustentar, e então eu fui espancada por ele e pelos guarda-costas de sua esposa, minha cabeça foi quebrada com um vaso, e eu desmaiei. Eu não estava morta na época, mas eles me envolveram em filme plástico e me colocaram na parede. Embora eu quisesse me vingar, eu não conseguia me aproximar porque minha esposa tinha um talismã. Em vez disso, depois que a vingança falhou, um mágico convidado por aquele Fu Xinyan fez um feitiço na casa. Ele me selou dentro da casa. Mais tarde, um espírito de rato quebrou o selo para mim, então, passou a exigir algo moderno, elegante para praticar todo mês. Depois de falar, Zhou se ajoelhou novamente diante de Woody, implorando, mestre, você pode me ajudar a me vingar? Eu realmente odeio. Suspirando, vendo que a chama em sua mão não mudou nem um pouco, sabendo que o fantasma feminino Zhou estava dizendo a verdade. Woody suspirou e disse, eu não comentarei sobre sua experiência. Só posso dizer que nem tudo pode ser como você deseja, muitas vezes você não tem escolha. Ouvindo isso, os olhos da fantasma feminina Zhou. De repente, ela mostrou decepção, pensando que Woody não a ajudaria a se vingar. Claro, eu também posso te ajudar a se vingar. Eu também não gosto desse tipo de pessoa. Vendo a decepção nos olhos da fantasma feminina Zhou, Woody disse com um sorriso. Sério? Ouvindo isso, os olhos de Zhou de repente se encheram de esperança novamente. Claro, mas eu também tenho condições. Woody disse, mestre, por favor, diga, contanto que você possa me ajudar a me vingar. Mesmo que você me faça trabalhar como um boi ou um cavalo, eu estou disposta. Zhou disse rapidamente, não é necessário que você trabalhe como um boi ou um cavalo. Eu também não quero que você vá buscar algo que pareça sofisticado ou algo do tipo. E não é só isso.
Eu também posso te ajudar a mandá-la de volta para ser enterrada, ou até mesmo ajudá-la a reencarnar, mas a condição é que você tem que me ajudar a guardar um túmulo, e me ajudar a encontrar algumas criaturas malignas para guardar o túmulo. Guardar o túmulo. Ouvindo isso, Zolei hesitou um pouco, mas não perguntou muito e disse imediatamente, ok, contanto que você possa me ajudar a me vingar. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa que você me pedir. Você sabe onde está o espírito do rato? Meu tempo é limitado. É melhor partirmos mais cedo, disse Udi. Desculpe, Messi. Sempre foi o espírito do rato que veio me encontrar. Eu não sei onde está o espírito do rato, mas ele sempre vem regularmente. Venha na noite de 3 dias depois, Zolei disse com pesar. 3 dias. Udi pensou um pouco. Disse, aqueles que te ajudarem a vingar também são os mesmos. Você sabe onde está aquele fígado? Obrigado, mestre. Ao ouvir isso, Zolei imediatamente se desculpou com Udi com gratidão, dizendo, não sei onde é sua verdadeira casa, mas sei alguns lugares que ele costuma ir. Troque de roupa. Vamos, disse Udi. Levantou-se e saiu. Zolei e Udi estavam sob a árvore verde. Zolei apontou para uma popular churrascaria à frente e disse a Udi, não importa se você não veio, por acaso eu também não jantei, Udi disse com um sorriso. Caminhou direto para a churrascaria. Zolei ouviu as palavras e teve que flutuar atrás para segui-lo. A temperatura esta noite está muito fria. Udi, bem embrulhado, entrou. As pessoas na loja apenas olharam com curiosidade. Não prestaram mais atenção. A entrada de Zolei fez com que todos pensassem que uma rajada de vento frio havia entrado. Apenas fez as pessoas apertarem suas roupas. Ninguém prestou mais atenção. Chefe, me dê 100 yuans de carne assada. Você também providencia outras 100 yuans de coisas. Sente-se na mesa vazia à direita da loja. Udi gritou para o chefe. Então, ele começou a observar os clientes na loja. Havia um total de 8 mesas na loja, apresentadas em uma versão de 3 à esquerda e à direita, 2 no meio. Neste momento, quase todas as pessoas estavam sentadas na loja. À esquerda da porta estavam sentadas 4 meninas. Perto da porta, na mesa do meio, estava um casal de namorados. À direita estavam sentados 2 jovens. Ambos os lados da fila do meio eram 2 homens. O do meio era uma grande mesa vazia. Na última fila, à esquerda, estavam sentados 3 homens na casa dos 30. O mais à direita era Udi. Neste momento as pessoas na loja estavam comendo silenciosamente, ou bebendo e conversando em voz baixa. Mestre, eu vi essas 3 pessoas. São os bons irmãos daquele Fu Xinyan. Quando Udi estava olhando para as pessoas na loja, Oulei também estava olhando para as pessoas na loja com o olhar de Udi, quando ele viu as 3 pessoas sentadas no último assento à esquerda. De repente, todo o seu corpo exalou um forte ar frio. Rangendo os dentes ele disse a Udi. Ao ouvir isso, Udi voltou seus olhos para as 3 pessoas que Zolei disse. Seus olhos se fecharam e abriram um piscar, e um brilho dourado avermelhado cruzou o olhar de Udi. Nesse instante, ele percebeu que as pessoas na loja estavam envoltas em tênues auras vermelhas. A aura vermelha nas 3 pessoas que Zolei mencionou era a mais intensa, quase se materializando, e vários fios de karma estavam escurecendo. Quase 3 vezes mais lulas do que todos os outros na loja juntos, exceto ele. Essa aura vermelha é o karma, a manifestação de todas as atrocidades que cometeram. Óleo da vida flutuante, é o discurso que o sistema deu a si mesmo quando Udi dormiu por um ano inteiro. Capaz de ver o karma e o mérito de uma pessoa, cada vez que você comete um ato maligno, haverá um fio de karma vermelho em seu corpo. Quanto maior o ato maligno, mais grosso será este fio de karma vermelho e mais profunda será a cor. O karma escurecido, isso é basicamente tingido com a causa e efeito de matar pessoas. Pelo contrário, se for uma aura dourada, representa os méritos de uma pessoa. Sem pressa, vamos comer primeiro. Vendo que o fantasma feminino, Zolei, parecia ter o desejo de rasgar aquelas pessoas em pedaços, Udi disse calmamente, eles têm muito karma negativo. Não sobreviverão esta noite. Depois de dizer isso, Udi olhou para as 4 mulheres na porta. Todas na casa dos 20 anos, provavelmente recém-saídas da faculdade, entrando na sociedade. Não é de admirar que venham comer churrasquinho em uma noite nevada. A independência financeira é recente. Inevitavelmente haverá alguma autoindulgência, e também é uma forma de relaxar após o cansaço do trabalho. As 4 meninas também têm mais ou menos karma negativo as envolvendo. Mas é muito pouco, a cor também é muito clara, e em 2 das meninas ainda há uma aura de mérito muito fraca. Senhor,
Vou trazer primeiro o churrasco do meio-dia. O resto terá que esperar seus amigos chegarem para ajudar. Neste momento, o chefe se aproximou carregando um pequeno fogão retangular. Colocou um espeto de carne já assado no fogão e perguntou a Woody educadamente. Na opinião dela, Woody pedindo coisas para 2 pessoas, com certeza tem amigos para vir. Não precisa. Traga tudo junto. Woody disse calmamente. Ok. Ouvindo isso, o chefe não pensou muito e continuou a assar a carne. Woody então abaixou a máscara e começou a comer. No momento em que Woody abaixou a máscara, Woody percebeu que havia vários pares de olhos na loja olhando para ele de vez em quando, e também havia alguns olhares que queriam comê-lo, mas Woody não se importou. Apenas continuou comendo. Um pouco depois, o chefe trouxe o resto do churrasco e 100 yuans de espetinhos fritos e colocou na mesa. Só que agora o olhar dela para Woody era muito desagradável. Ela foi embora sem dizer uma palavra, mas o chefe na frente do balcão olhava para Woody com frequência. Até se distraía ao receber o pagamento. Woody não se importou com a atitude do chefe. Dividiu os espetinhos fritos em 2 pratos, e então colocou algumas dezenas de espetos de churrasco em um dos pratos e colocou na frente de Zhou, que também estava olhando para ele, e gritou para Zhou: Por quê? Se você agir mais tarde, não poderá comer. Depois que Woody a chamou, Zhou voltou a si, rapidamente abaixou a cabeça. E então respirou profundamente o aroma da comida com o nariz, mas seus olhos ainda estavam olhando para Woody secretamente de vez em quando. Antes, Woody sempre cobriu o rosto. Embora, a julgar pelos olhos, ela soubesse que Woody era muito bonito, mas ela nunca esperava que Woody fosse tão bonito. No meio da refeição, Woody de repente fez um som, e olhou para a porta da churrascaria. Neste momento, o olho corrosivo de Woody não estava fechado, e entre a porta de vidro da churrascaria se abriu. 3 homens envoltos em karma negativo entraram. Um deles tinha um histórico de pecados ainda mais sombrio do que os 3 sentados à direita juntos. Havia mais de 10 registros de pecados negros. Isso indica que essa pessoa estava envolvida em pelo menos 10 casos de morte, mas também havia uma aura demoníaca cinzenta em volta dessa pessoa. É ele? Olhando para o homem que entrou, Woody perguntou a Zhou ao lado. Ao ouvir isso, Zhou, que estava secretamente espiando Woody, rapidamente virou a cabeça para olhar e, ao ver o homem da frente, seus punhos se fecharam, seus dentes rangeram e uma grande quantidade de energia enjorrou de seu corpo. Ele disse, rangendo os dentes, é ele, coma primeiro. Se você agir, não poderá comer, disse Woody com um sorriso, continuando a comer os espetinhos. Nesse momento, os 3 homens entraram na loja, e o homem da frente olhou para as 4 garotas sentadas perto da porta, com um olhar lascivo nos olhos. Então ele foi direto para a mesa dos 3 à direita, apontou para as 4 garotas na porta e disse, levem aquelas garotas para a beira da estrada para fazerem aquilo. Depois de falar, o homem de verde foi até a mesa das 4 garotas. Ao ouvir as palavras do homem, Woody acelerou imediatamente sua velocidade ao comer. Nesse momento, o homem de verde já havia chegado à mesa das garotas e perguntou a uma delas, beleza, você está interessada em me conhecer? Irmão vai levar vocês para se divertirem mais tarde, disse o homem de verde, e estendeu a mão para tocar. A garota de branco, o que você está fazendo? Você está doente? Ao ouvir isso, a garota que foi abordada disse imediatamente e estendeu a mão para afastar o homem de verde. Depois de ser xingada, o homem ainda queria tocar na garota, mas foi imediatamente afastado pela garota de branco. Que audácia! Você está me desafiando. Rejeitado novamente, o homem de verde ficou furioso, levantou a mão e deu 2 tapas na garota de branco. Então ele estendeu a mão para agarrar o pescoço e o cabelo da garota, aproximando a cabeça, parecendo planejar beijá-la à força. A garota de branco foi tratada dessa forma, enquanto lutava, em uma emergência. Pegou uma garrafa de vinho na mesa e bateu na cabeça do homem de verde. As outras 3 garotas na mesa viram isso. E seus namorados também se levantaram rapidamente e ficaram de lado, observando as poucas pessoas em confusão. Nesse momento, os companheiros do homem de verde viram que ele havia sido espancado. E estava brigando com algumas garotas, e correram imediatamente. Um deles chutou uma das garotas de preto, e outro levantou um banco de ferro e bateu com força na garota de preto. A garota de branco foi arrastada para fora por um homem corpulento vestindo preto. Nesse momento, um homem de vermelho chegou do lado de fora da porta e pegou uma garrafa de vinho na beira da porta.
Esmagou a cabeça da garota de vestido branco que estava sendo arrastada para fora. As outras duas garotas da mesma mesa eram fortes. E também saíram correndo, mas quando a atenção de todos estava atraída para onde havia mais gente, ninguém notou que a garota de vestido preto que estava sendo amparada também estava sendo arrastada por dois homens para o segundo andar atrás da churrascaria. O dono e a dona, olhando, também não ousavam falar muito. O resto das coisas não foram comidas. Que pena! Olhando as duas garotas sendo arrastadas para frente e para trás, Woody suspirou. Largou o espetinho de churrasco na mão, puxou a máscara de volta para cima, virando a mão. Já havia uma pistola preta na mão, levantou-se e foi em direção aos dois homens que estavam arrastando a garota. Clique. Subindo as escadas escuras, Woody engatilhou a pistola. No segundo andar havia uma porta. E também conectada a uma escada de ferro do lado de fora, levando a um beco escuro do lado de fora. Neste momento, dois homens de preto já haviam arrastado a garota de vestido preto para a escada de ferro do lado de fora, um deles com uma pistola. Pressionou a garota de vestido preto na grade da escada, a outra mão puxando as calças da garota, o outro estava atrás da garota, tirando as calças, obviamente querendo fazer alguma coisa neste ambiente escuro, percebendo o que os dois iriam fazer. A garota de vestido preto estava lutando desesperadamente, gritando por socorro. De repente, o corpo da garota de vestido preto virou diretamente à grade do segundo andar, caindo sobre o lixo embaixo. Maldita, vadia podre! Vendo isso, os dois homens de preto imediatamente soltaram um palavrão. Estavam prestes a descer para continuar violentando a garota. Corre, corre, antes que os dois pudessem descer. Woody já havia saído da porta do segundo andar. A mão esquerda agarrou diretamente a gola de um deles, jogando-o do segundo andar para baixo. Antes que o outro pudesse reagir, chutou-o para rolar escada abaixo, espancando-o até a morte. Neste momento, havia gritos vindo da entrada do beco. Uma garota ouviu o pedido de socorro da garota de vestido preto. Correu ansiosamente para o beco. O homem de roupa verde de antes estava arrastando outra garota para dentro. Vários outros homens seguindo atrás, um deles ainda gritando alto. E neste momento, eles não perceberam a situação no beco. Olhando para essas pessoas entrando no beco, Woody desceu as escadas passo a passo. Sob a luz fraca, essas pessoas apenas tomaram Woody como um de seus companheiros, apenas viram a garota que havia corrido para dentro. Vendo a garota de vestido preto caída no chão, gritou e correu rapidamente. O homem de roupa verde que entrou atrás, depois de arrastar a garota para dentro, a empurrou no chão. Era tudo chutes e pontapés. Os outros também cercaram as duas garotas para chutar e esmurrar. Alguns até pegaram pedaços de madeira e barras de ferro do lixo ao lado. Pem, pem, justo quando esses homens estavam prestes a atacar novamente, o fogo brilhou duas vezes sob a luz fraca. Com os dois tiros de pem, pem ecoando no beco barulhento, dois homens com pedaços de madeira e barras de ferro caíram no chão na hora, gemendo incessantemente. Os outros homens que estavam batendo também congelaram, olhando para Woody que descia as escadas em uníssono. Só naquele momento eles perceberam que a pessoa que descia as escadas não era ninguém que eles conhecessem, o que os assustou. Do lado de fora do beco, aqueles que observavam de longe e chamavam a polícia secretamente se assustaram ao ouvir os tiros. Mas em seu subconsciente, era um dos agressores que estava atirando. Ninguém pensou que haveria uma terceira pessoa no beco. Corram! No momento seguinte, esses homens agressores se recuperaram do medo. Um por um, eles dispararam para fora do beco. Pem, pem, pem. No segundo seguinte, uma série de tiros ecoou incessantemente no beco. Os agressores que tentavam sair correndo do beco caíram no chão um por um, gemendo. As três garotas no beco também foram repentinamente assustadas pelos tiros e gritaram incessantemente. O que está acontecendo? No momento seguinte, mais dois homens correram para o beco. Um deles era o homem de vermelho. Mas assim que correu para o beco, vendo seus companheiros deitados no chão, e Woody apontando uma arma para eles nas escadas. Ambos ficaram surpresos, um deles estava tremendo ainda mais. Pem, pem. Mais dois tiros soaram no beco, os dois homens que acabavam de entrar também caíram no chão, abraçando a raiz da coxa perfurada por balas. E gemendo incessantemente, não, por favor, em seguida. A garota que foi arrastada para fora da frente da loja também correu gritando, mas, no segundo seguinte após entrar, ela ficou tão assustada que gritou, e também ficou tão assustada que não ousou se mover. Woody olhou levemente para a garota que correu para dentro depois.
E olhou para a multidão espreitando cautelosamente do lado de fora do beco, caminhou até o homem que ele havia chutado para baixo das escadas, pisou em seu peito com um pé. E levantou a arma para mirar em sua cabeça. Não, irmão, se houver alguma ofensa. Olhando para o cano da arma escura apontando para sua cabeça, o homem tremeu imediatamente, implorando. No segundo seguinte, um tiro soou, uma bala perfurou a testa do homem. Sem nem terminar a primeira frase, Jinzi caminhou até o homem que ele havia jogado escada abaixo, levantou o cano da arma e apontou para sua cabeça. Não, não, sendo apontado por uma arma. Provando que o homem implorava, sua virilha de repente vazou água amarela. No entanto, antes que ela pudesse terminar de falar, Udi, que estava em silêncio, já havia explodido sua cabeça com um tiro. Os outros homens gritando viram Udi em silêncio, como Shuju executando moedas de cobre, e de repente tremeram ainda mais, incapazes de gritar. Cada um tentando arduamente rastejar, querendo deixar este beco sujo em que eles entraram voluntariamente, e as pessoas observando do lado de fora do beco. Todos se dispersaram como pássaros e animais, sem coragem de continuar assistindo. Várias garotas estavam ainda mais assustadas e tremendo, totalmente paralisadas no chão, correndo, o som de um tiro. Soou nitidamente no beco. Udi era como um vilão fora da lista do capítulo de morte, caminhando na frente de cada agressor, e então atirando sem dizer uma palavra, com uma expressão vazia, ignorando completamente os vários gritos e súplicas dos moribundos. E promessas. Para Udi, você não tem tempo para esperar por justiça. E o karma dessas pessoas é profundo, todos cercados por karma escuro, todos são caras que têm sangue em suas mãos. A lei que presta atenção às evidências não consegue encontrar todas as evidências dos crimes dessas pessoas. Para a sociedade, essas pessoas não morrem, ainda são um perigo. Não, eu sei. Estou ajudando-os, eles não vão. Vendo Budi segurando uma arma e executando seus companheiros um por um, e caminhando em sua direção passo a passo, o homem de verde tremia como uma peneira de farelo, rastejando no chão com dificuldade. Enquanto implorava e ameaçava Udi, incapaz de falar claramente. Não estou interessado nas pessoas que você mencionou. Matar vocês é só porque vocês interromperam meu jantar. Udi disse levemente, levantou a arma em sua mão e apontou para a parte de trás da cabeça do homem de verde. Bang, bang, bang. Depois de 3 tiros, o homem de verde perdeu completamente o movimento. Você é muito inteligente. O olhar de Udi se voltou para o último homem de vermelho vivo. E caminhou lentamente passo a passo. Enquanto caminhava, trocava o pente. Não me mate. Eu ainda tenho uma esposa, filhos e idosos. Bang, bang, bang. Seja rápido. Tenho que sair em 2 ou 3 minutos. Não quero entrar em conflito com eles. Depois de matar todos os agressores, Udi gritou no beco escuro. No beco. Na perspectiva que os vivos não podem ver, Zolei olhou para aquelas almas que acabavam de ser retiradas dos corpos com olhos frios, revelando uma expressão feroz. Vamos embora. Depois que Zolei consumiu todas as almas daqueles agressores, Udi disse imediatamente. Uma chave de carro foi encontrada em um dos homens de preto, escondendo um Maybach preto. Rapidamente partiu, em frente à churrascaria, luzes vermelhas e azuis piscando alternadamente. A multidão ficou à distância observando, e alguns recém-chegados também perguntavam curiosamente às pessoas ao redor o que tinha acontecido. Ao ouvir de outros que houve um tiroteio e 9 pessoas foram mortas, os recém-chegados ficaram chocados. Sob as luzes vermelhas e azuis piscando alternadamente, a polícia. As forças especiais isolaram a área e bloquearam o beco. Este é definitivamente o mais sério dos últimos anos. E também o incidente maligno mais significativo, de acordo com os ferimentos das vítimas e as 4 garotas sobreviventes. E a descrição das testemunhas, o assassino é muito provavelmente um assassino profissional treinado. Com precisão impecável e muita calma. Somente uma pessoa assim poderia cometer o crime e partir com tanta facilidade em tão pouco tempo. Imediatamente recuperem as imagens de segurança da churrascaria, bem como as imagens de segurança ao longo do caminho, para perseguir o assassino em toda a extensão. Ao mesmo tempo, emitam um mandado de prisão urgente. Finalmente, interroguem detalhadamente as 4 garotas e todos na loja na época. Não percam nenhum detalhe. Perguntem claramente sobre o processo de conflito, o motivo, incluindo as conversas. Na sala do gordo, sob as luzes, o rosto do líder vestindo um uniforme branco estava dando ordem seriamente.
olhando para os 9 cadáveres no beco, especialmente o cadáver do homem de roupa verde. Com uma expressão muito solene. Do outro lado, Woody dirigiu o Maybach preto. E, após deixar a churrascaria por 10 quilômetros, estacionou o carro diretamente sob uma câmera de vigilância na beira da estrada. Então, pediu a Zoley para interferir na câmera de vigilância do cruzamento por alguns segundos, ficou invisível, saiu do carro e partiu. A habilidade de invisibilidade foi uma recompensa do sistema no Festival Kishi. Devo dizer que as recompensas dadas neste Dia dos Namorados são realmente muito boas. Embora não ajudem muito a melhorar a força, são realmente muito práticas para fazer coisas escondidas e reconhecer disfarces. Depois de Woody partir invisível, ele caminhou em sua velocidade normal, dizendo que é uma velocidade de caminhada normal, mas também é mais de 20 vezes a velocidade de caminhada de uma pessoa comum, cerca de 100 km por hora. Em cerca de 1 hora, Woody já havia chegado invisível a outra cidade próxima. Chegando aqui, ele encontrou um beco estreito de 1 metro de largura. Invisível, alongou os músculos e ossos, olhando para as almas sombrias e a energia negra cheia no beco. Sorriu. Mestre, sua velocidade é muito rápida. Atrás de Woody. Zoley, que seguia Woody, perguntou ofegante. Não sei por que os fantasmas se cansam. Mas seguindo Woody, flutuando a uma velocidade de 100 km por hora, flutuando por 120 km. Zoley estava realmente exausto. Homem, não pode dizer rápido, Woody disse sorrindo. Ainda caminhando para as profundezas do beco, nas profundezas deste beco, há uma energia yin e uma energia negra muito densas. Nas profundezas do beco, a porta de uma casa se abriu de repente quando Woody passou. Uma mulher de meia-idade usando um casaco de algodão grosso, maquiagem pesada nos olhos e um permanente ondulado estava parada na porta. A mulher abriu a porta e piscou para Woody, que estava embrulhando Yanxi, e disse com uma voz sedutora, irmãozinho, você está se sentindo vazio e sozinho neste tempo frio. Quer entrar e se aquecer? Woody inclinou a cabeça e olhou para a mulher de meia-idade fortemente maquiada. E disse levemente, eu tenho essa ideia, mas você é muito velha. Ouvindo isso, a mulher de meia-idade olhou cautelosamente para as duas extremidades do beco. E disse sorrindo, se eu não servir, tem mais alguma coisa? Só hoje à noite. Um novo lote de produtos acabou de chegar, jovens e úmidos, e também há estudantes. 2 deles ainda não fizeram aquilo, mas o preço será muito mais caro, olhando para a postura cautelosa da mulher de meia-idade. Woody disse com uma risada, eu preciso ver para saber, se eu estiver satisfeito. Dinheiro não é problema, não me falta dinheiro, eu gosto de pessoas diretas como você, irmãozinho. Venha comigo, irmãozinho. Você definitivamente ficará satisfeito quando vir, disse a mulher de meia-idade com um sorriso. Deu espaço para o corpo dela, e quando Woody entrou pela porta, ela fechou a porta. Zoley queria seguir e entrar flutuando, mas foi bloqueado pela barreira atrás da porta, só podendo observar impotente Woody entrar. Dentro da casa havia um corredor escuro, iluminado apenas por uma lâmpada não muito brilhante. No final do corredor havia uma escada de 1 metro de largura. Ainda havia um pouco de cal nas paredes dos 2 lados. Woody seguiu a mulher de meia-idade pelas escadas, subiu para o 3º andar. E então desceu para o 5º andar. A mulher de meia-idade abriu uma porta com um talismã colado. Se fosse uma pessoa comum, certamente pensaria que estava no 8º andar, mas na verdade estava no 2º subsolo. E, na verdade, a casa aqui tem apenas 6 andares acima do solo, e com o pensamento de uma pessoa normal, provavelmente é difícil imaginar que o prédio residencial do tio mais velho no 6º andar tenha um porão, e que seja um porão de pelo menos 2 andares. Há uma formação mágica nesta casa, que pode confundir a visão e a percepção, e também pode bloquear fantasmas e demônios. A dissuasão são os cativos na parede. Mas esse tipo de formação mágica não é avançada e é inútil para Woody. Não há necessidade de abrir os olhos da lei. Apenas com o poder mental de mais de 1900 de Woody pode ser facilmente visto através. Mesmo que alguém queira denunciar o que viu aqui à polícia, temo que não seja acreditado. Abrindo a porta do tio mais velho, a mulher de meia-idade acendeu as luzes dentro. O layout interno é semelhante ao de uma casa normal, uma sala de estar, onde estão sentados 3 homens fortes com tatuagens de dragões e tigres. Uma cozinha, 3 quartos e um banheiro. E uma placa danificada pendurada no banheiro, e as janelas são pregadas com tábuas de madeira. Bem fechadas, sem deixar passar um raio de luz. Acho que sim. 2º andar subterrâneo.
Este andar é completamente inútil. Ter essa exibição é apenas para enganar os outros. Olhando para os três homens fortes na casa, Woody ponderou um pouco. E então fingiu estar um pouco cauteloso e reservado, seguindo a mulher de meia-idade. E sentou-se no sofá da sala de estar. As meninas estão todas no quarto. Irmãozinho, veja qual você gosta. Eu arrumo para você, disse a mulher de meia-idade para Woody com um sorriso. Pegou o celular, encontrou fotos nele e entregou para Woody. Nas fotos, há meninas sorrindo como flores. A mais velha tem apenas 24 ou 25 anos. A mais nova parece ter apenas 16 anos. Olhando para as fotos no celular, o coração de Woody ficou ligeiramente pesado. As recompensas do sistema também incluem a capacidade de ler rostos. Woody olhando para os rostos dessas meninas nas fotos, a maioria não parece ser garotas que se perderiam. O olhar de Woody de repente ficou ligeiramente pesado. No celular da mulher de meia-idade, Woody viu as fotos daquelas meninas. Woody é capaz de ler rostos. Pode ver que essas meninas não são pessoas que fariam esse trabalho. Woody folheou as fotos e disse casualmente, essas garotas são muito boas. É realmente difícil escolher. Se é difícil escolher, não importa, contanto que o dinheiro do irmãozinho esteja lá. Mais dois seriam ótimos. Se for difícil de lidar, posso arranjar alguém para ajudar o jovem mestre. Wen-Yan, a mulher de meia-idade disse sorrindo. Ajudar com a bunda, né? Woody parecia engraçado. Balançou a cabeça. Tenho bastante confiança em mim, então esses dois serão suficientes. Enquanto falava, Woody mostrou apenas fotos de duas meninas. Isso é um pouco caro. Essa aqui ainda é virgem, vale 10 mil. E a outra, o jovem mestre precisa aproveitar ao máximo. A mulher de meia-idade disse sorrindo, apontando para uma das fotos, sem problemas. Por sorte, trouxe bastante dinheiro hoje. Woody disse sorrindo, fingindo tirar 10 mil em dinheiro do bolso interno. Colocando na mão da mulher de meia-idade. Na verdade, eram notas do submundo, mas Woody usou ilusão para disfarçar. Ao receber o dinheiro, a mulher de meia-idade colocou o dinheiro alegremente em sua bolsa de ombro. E ordenou aos dois grandalhões sentados, levem aquelas duas que chegaram ontem para o quarto do jovem mestre. Sim, Wen-Yan. Imediatamente dois grandalhões se levantaram e abriram a porta de um dos quartos. Entraram. Mamãe, depois de nos livrarmos daquelas, podemos engordar à noite. Um produto desses não é comum, um dos grandalhões restantes disse sorrindo para a mulher de meia-idade. Sei que vocês estão com água na boca. Depois que o convidado se divertir, vocês também podem provar um pouco. A mulher de meia-idade disse sorrindo. Neste momento, os dois grandalhões já tinham saído do quarto, carregando em seus braços duas garotas amarradas e se debatendo. Comer. Ao ver essa cena, Woody fingiu surpresa ao olhar para a mulher de meia-idade. O jovem mestre pode brincar à vontade, não precisa se preocupar, essas garotas foram todas vendidas. Ninguém saberá que o jovem mestre está brincando aqui. A mulher de meia-idade disse sorrindo. Não, estou dizendo que é tão emocionante, apenas duas é uma pena, posso alugar o lugar todo hoje. Woody disse sorrindo. E tirou mais 10 mil yuans do bolso e colocou na mesa. Olhando para os 10 mil yuans na mesa, os olhos da mulher de meia-idade brilharam, mas hesitou um pouco. Ainda disse, não, apenas 20 mil yuans, não é suficiente para alugar o lugar todo. Alugar o lugar todo custa 50 mil, tão caro. Woody de repente mostrou grande interesse. Claro, aqui, além das 5 virgens nas fotos. O resto é como compensação gratuita. Disse a mulher de meia-idade sorrindo, abrindo novamente o álbum de fotos do celular. E mostrou 3 fotos de meninas para Woody, a mais nova com cerca de 8 anos. A mais velha aparentava ter apenas 15 anos. No começo pensei que fossem suas filhas, assim eu ficaria ainda mais satisfeito. Hoje recebi exatamente 50 mil, disse Woody lascivamente, tirando mais 30 mil de outro bolso interno. E colocou sobre a mesa. Claro, esse dinheiro ainda é dinheiro do povo. Só que essas pessoas não percebem. Irmãozinho, não, chefe, divirta-se. Como quer se divertir? Vou deixá-los te ajudar. Se quiser que eu ajude também posso. Tem mais alguns remédios aqui. Vendo os 30 mil a mais na mesa, os olhos da mulher de meia-idade se estreitaram de tanto sorrir. Coloquem todos em um quarto, disse Woody sorrindo, com um brilho dourado nos olhos. Parece que essas garotas não foram apenas sequestradas para isso. Tudo bem. Zanci. Coloque todas as garotas no maior quarto. Coloque os acessórios também.
A mulher de meia-idade pegou o dinheiro e imediatamente pediu sorrindo para outro grandalhão também carregar as garotas. Em breve, 3 grandalhões carregaram mais de uma dezena de garotas para um grande quarto. As 3 garotinhas que estavam presas em um falso banheiro também foram levadas para o quarto. Chefe, quer que a gente te ajude? Temos chicotes e velas aqui, no grande quarto. Vendo os olhares aterrorizados das garotas, a mulher de meia-idade perguntou bajuladora Woody: eu não preciso de ninguém para me ajudar. Além disso, elas estão todas amarradas, não conseguem nem ficar de pé. Não passam de fantoches, disse Woody sorrindo, está tudo aqui mesmo. Não esconda nada, hein? Claro que está tudo aqui, claro. Se você também gosta de homens, tem uns novinhos no prédio ao lado, no prédio ao lado. Eu não gosto, disse Woody balançando a cabeça, então não vamos atrapalhar sua diversão, chefe. Disse a mulher de meia-idade sorrindo, preparando-se para sair do quarto com os 3 grandalhões. Não precisa sair. Eu tenho algumas perguntas para vocês, disse Woody calmamente. Uma arma já estava apontada para o queixo da mulher de meia-idade. Chefe, o que você quer dizer com isso, com a arma apontada para o queixo? O rosto da mulher de meia-idade ficou feio na hora, mas ela não se atreveu a se mover. Os 3 grandalhões ao lado viram a cena. Movendo os pés levemente, querendo pegar algo na mesa ao lado, é melhor vocês não se mexerem. Senão vão morrer. A voz fraca de Woody soou para os 3 grandalhões, perto da mesa. Outro Woody não se sabe quando já estava sentado na mesa com os utensílios da bandeira branca, olhando friamente. Os 3 grandalhões na ponta dos pés, os 3 grandalhões viram isso e imediatamente ficaram com tanto medo que não ousaram se mexer. Eles são diferentes daqueles ateus, eles já viram esses métodos sobrenaturais. Corpo duplicado, você é taoísta ou mago? Olhando para outro Woody que apareceu do nada e estava sentado na mesa. A mulher de meia-idade disse com uma expressão séria: o que isso tem a ver com você? Woody zombou. Mestre, estamos trabalhando para a família Zan de Shumaxian, por favor, nos dê uma chance, a mulher de meia-idade disse agradavelmente. A diversão do mestre aqui hoje, não cobraremos um centavo, e não cobraremos dinheiro quando o mestre vier no futuro. Que tal? Ao ouvir isso, Woody perguntou fingindo surpresa, na verdade é Shumaxian. Eu também conheço a família Zan, só não sei qual família Zan você está falando, claro que é a família Zan de Xangai. A mulher de meia-idade disse imediatamente, sentindo-se aliviada, este jovem conhecia a família Zan na época. Não ofenderia facilmente a família Zan, sua vida estava salva, mas como posso acreditar que vocês estão trabalhando para a família Zan? Woody hesitou um pouco e disse, me diga. O que vocês estão fazendo aqui e por que amarraram essas pessoas? Shumaxian da família Zan sequestrou alguns jovens para vender órgãos. Estamos aqui para proteger esses jovens para a família Zan. Ao ouvir isso, a mulher de meia-idade disse imediatamente. Sem ousar esconder nada, Woody perguntou novamente, então como vocês os usam para fazer negócios? Claro, claro que sim. Ao ouvir isso, a mulher de meia-idade olhou para Woody com cuidado e disse, somos responsáveis por protegê-los. A família Zan também concordou que usássemos essas pessoas para trocar por algum dinheiro de bolso, desde que nada aconteça, não mate. Depois de falar, a mulher de meia-idade apontou trêmula para a arma que estava contra seu queixo e disse, mestre, somos todos da mesma família. Você vê esta arma, não é? Da mesma família, hehe. Ao ouvir isso, Woody balançou a cabeça friamente. O que é a insignificante família Zan de Shumaxian? Como ousa se chamar de da mesma família que eu? Eles logo serão famosos. Woody já sabia a situação geral. Ao ouvir isso, a mulher de meia-idade e os 3 grandalhões disseram com sorrisos tensos. Dou a vocês uma última chance, me contem tudo em detalhes, como a família Zan sequestrou essas pessoas. E como eles vendem órgãos, quem são os parceiros, expliquem claramente, e eu posso considerar poupar suas vidas. Se você não explicar claramente, vou extrair suas almas e procurarei lentamente respostas em suas memórias. Ouvindo as palavras cruéis de Woody, a mulher de meia-idade hesitou e disse, mestre, como as pessoas foram sequestradas? Eu também não sei quem são os parceiros, as pessoas são enviadas de vez em quando, no dia 1º de cada mês. Alguém virá para levar as pessoas uma vez, e então esperará por um novo lote de pessoas para serem enviadas. O resto não é algo que uma pessoa pequena como eu possa saber. Parece que você é uma peça de xadrez muito pequena, Woody zombou. E puxou o gatilho diretamente. Corra, com o som dos tiros, os 3 homens grandes ao lado que não ousavam se mover
De repente tremeram, um deles até desabou no chão, e os outros dois também estavam tremendo. Incapazes de se firmar, depois de fazer tantas coisas, você não estava preparado para enfrentar este dia? Você pode se preparar lentamente depois de morrer, porque eu não vou deixar sua alma ir. Você não merece reencarnar. Você não merece reencarnar, mesmo que seja um porco na próxima vida. Olhando para os três homens grandes miseráveis, Woody zombou, apontou a arma para os três e puxou o gatilho novamente. Para essas pessoas, Woody não tem a menor piedade, porque aos olhos dessas pessoas, pessoas que não podem trazer benefícios para si mesmas são piores do que porcos e cães. Por que Woody deveria tratá-los como humanos? Depois de matar os três homens grandes, Woody guardou a arma, juntou as mãos e fez uma reverência. No momento seguinte, correntes pretas saíram das mãos de Woody e envolveram diretamente o vazio no ar. Monstro devorador de almas, eles são recompensas dadas pelo sistema no Festival de Shonjan, Natal e Sono de 100 dias, sim. Feriados estrangeiros, o sistema ainda dá recompensas, não importa qual feriado nacional haja uma recompensa. Depois de selar as almas das 4 pessoas, Woody tirou sua máscara, olhando para as meninas dentro da sala, deitadas desordenadamente. Com olhares aterrorizados, ele disse sorrindo, não tenham medo, comparado com essas pessoas. Eu ainda tenho consciência e não vou machucá-las, vocês podem ir para casa. Depois de falar, Woody caminhou até as meninas amarradas e desamarrou as cordas em seus corpos. E disse, você pode me contar como vocês foram sequestradas? Salvas por Woody, as lágrimas dessas meninas não paravam de escorrer. Uma menina começou a contar chorando, eu não sei, pegamos um caminhão de transporte. E adormecemos no carro sem saber, quando acordei, já estava aqui, eles nos forçaram. As outras meninas disseram quase a mesma coisa, sentindo as emoções dessas meninas. Woody ficou em silêncio por um momento. Disse, não chorem mais, agora está seguro, o mais importante é que vocês precisam sair daqui o mais rápido possível, o dia primeiro é depois de amanhã, e as pessoas da família Zandishumachian podem vir a qualquer momento. Ainda tenho coisas mais importantes para fazer. Olhando para as meninas, Woody balançou a cabeça. E há algumas pessoas sequestradas no prédio ao lado. Vou salvá-los. Depois de falar, Woody ligou para a polícia usando o telefone da mulher de meia-idade. Ligou para a polícia, tirou as meninas do porão e Woody também destruiu os fios de talismã na parede. Destruiu a formação aqui. Se a formação não for destruída, essas meninas não poderão sair do porão. A polícia que vier coletar evidências também não poderá chegar ao porão. Vocês esperem a polícia aqui. Vou salvar as outras pessoas. Zoulei, ajude a proteger a segurança deles. Sob o efeito da formação, os olhos nus das pessoas comuns não conseguem ver essas feridas de talismã. O primeiro andar do porão está cheio de suprimentos e água doce. A entrada da escada que leva ao segundo andar do porão está disfarçada de piso por ilusão. Woody viu através dela de relance e desceu diretamente, abrindo violentamente a porta do segundo andar subterrâneo. Olhando para Woody entrando, os 5 homens fortes nesta sala de repente arregalaram os olhos, olhando atordoados para Woody que entrou de repente. No começo, eles não reagiram, PFF, olhando para esses 5 homens atordoados. Woody não disse uma palavra de besteira, levantou a arma diretamente e atirou continuamente nos 5 homens. O primeiro tiro acertou o tronco, o segundo tiro acertou a cabeça, em 3 segundos. Os 5 homens fortes caíram todos em uma poça de sangue. Passando por cima dos corpos dos 5 homens fortes, Woody abriu violentamente a porta do cômodo interno. Até o segundo cômodo, 14 jovens, com cerca de 17 ou 18 anos. Só que, diferente daquelas meninas, mesmo estando no cômodo, esses garotos não conseguiam se abraçar. Suas mãos também estavam completamente embrulhadas em fita adesiva, sem deixar um único dedo à mostra, e suas bocas também estavam seladas com fita adesiva. Nessas condições, mesmo um homem não consegue se libertar. No chão, há pratos de aço inoxidável. Dentro, há um pouco de arroz e folhas de vegetais encharcados em sopa rala, que parecem comida de porco. Esses garotos olham para Woody entrando. Um por um, seus olhos revelam medo e expectativa. Eles também ouviram os tiros do lado de fora agora há pouco, temendo que Woody fosse uma pessoa má, que iria matá-los, esperando que Woody fosse uma pessoa boa, que veio para salvá-los. Eu vim para salvá-los. Olhando ao redor do cômodo, Woody disse sorrindo para os meninos. Caminhou até um menino,
Quebrou violentamente as correntes de ferro nos pés do menino, arrancou a fita adesiva da boca e das mãos do menino. Depois de libertar todos esses meninos, Woody foi para o próximo cômodo. As pessoas neste cômodo já haviam atingido. Na idade de lembrar, no terceiro quarto também havia 4 jovens, presos com correntes nos 4 cantos do quarto. Esses 4 jovens pareciam estar presos aqui há mais tempo, quando Woody entrou. Seus olhos só tinham dormência e medo. Eu vim para salvá-los. Woody entrou na sala e disse sorrindo. Começou a soltar as amarras desses jovens, até que, nos olhos dos jovens, finalmente apareceu uma emoção de raiva. Eu nunca mais vou prostituir, um jovem disse depois que Woody ajudou a remover a fita adesiva de sua boca. Começou a chorar, olhando com ódio para outro jovem ao lado. É sua própria culpa. Olhando para este jovem que tinha cerca de 17 anos, Woody ficou sem palavras por um momento e disse silenciosamente. Foi direto para outro jovem e o ajudou a soltar as amarras. Minutos depois, Woody voltou para o beco com 12 jovens e crianças, chorando. Neste momento, o som das sirenes de carros de polícia já podia ser ouvido ao longe. Woody apenas se escondeu no telhado, ainda prestando atenção silenciosamente aos movimentos abaixo, embora a polícia chegue logo. Mas este beco não é comum. Está cheio de energia e ressentimento e maldade. Não menos de centenas de almas injustiçadas e fantasmas ferozes neste momento estão cercando aqueles homens e mulheres, prontos para fazer algo drástico, embora haja dissuasão das almas injustiçadas ao redor, mas aqueles fantasmas ao redor são todos almas injustiçadas e fantasmas ferozes. A maioria dos ressentimentos não são menores do que os ao redor. O ambiente está dizendo que está dissuadindo-os. É melhor dizer que está negociando com essas almas injustiçadas e fantasmas ferozes. E as almas injustiçadas e fantasmas ferozes ao redor são melhor dissuadidas por Woody no telhado do que pelo ambiente. Também são estabilizadas pelas palavras de Solveig, para ajudá-los a se vingar. Logo, a polícia chegou ao local, olhando para tantos homens e mulheres. A polícia também ficou surpresa por um momento. Então, depois de perguntar, esses homens e mulheres foram todos resgatados. E depois de saber que as pessoas que sequestraram esses homens e mulheres foram baleadas até a morte, a polícia imediatamente pediu reforços e imediatamente enviou pessoas para verificar a situação nos porões de 2 edifícios. Pergunte sobre todos os detalhes do que aconteceu. Cerca de 10 minutos depois, mais policiais chegaram, assim como a polícia armada, e os homens e mulheres resgatados também foram levados. Mestre, no telhado da casa, Solveig voltou flutuando, e junto com Solveig, as almas injustiçadas e fantasmas ferozes também voltaram. Mestre, essas almas injustiçadas e fantasmas ferozes viram Woody, e também se curvaram muito honestamente para Woody sentado no aquecedor de água, respeitosamente chamando-o de mestre, embora eles não soubessem o quão forte Woody era. Mas Woody foi, sem dúvida, o benfeitor que os ajudou a se vingar. Essas almas injustiçadas e fantasmas ferozes são muito jovens, e os fantasmas ferozes são todos jovens. Ou melhor, todos os jovens são fantasmas ferozes. Pode-se ver o que eles encontraram em vida. Conte-me seus nomes e o que aconteceu no passado. Olhando para essas almas injustiçadas e fantasmas ferozes, Woody perguntou. Ouvindo isso, um fantasma feroz ajoelhou-se na frente de Woody e disse secamente. Mestre, meu nome é Solveig, sou do Sul. Sou um estudante recém-formado do ensino médio. Depois de me formar há 6 meses, eu e algumas amigas fomos cantar, então ficamos todas tontas. Quando acordei já estávamos aqui. Depois de virarmos fantasmas vingativos, queríamos nos vingar, mas o lugar que nos leiloou estava cheio de feitiços e monstros poderosos. Depois de escaparmos, só conseguimos chegar aqui, mas não conseguimos entrar nessas 2 casas e não encontramos outros inimigos.